Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 39. E hoje vamos aprender a como fazer para aumentar as nossas vendas e transformar, o nosso negócio em um negócio escalável. Até porque a gente precisa, de fato, pegar as nossas vendas ali e transformar em escala para a nossa empresa. E aprender também com as empresas que já fazem isso. Como é que será que elas conseguem escalar os seus negócios? E para falar sobre esse episódio de hoje, estou novamente com ele, criador do Método Sniper, uma metodologia voltada para vendas com estratégia, propósito e foco em resultados reais. Fundador da Y Business School, escola de negócios dedicada a desenvolver empreendedores e líderes com visão prática e transformadora. Teve uma passagem marcante como sócio do Flávio Augusto na WhatsApp, vivência que moldou sua visão sobre vendas, expansão e estratégia. Hoje atua como diretor da expansão na Via Permuta, maior plataforma de network com permuta do Brasil. Seja muito bem-vindo novamente, Júlio Dário. Ih, cara, na casa nova hoje, né? Na casa nova. Rapaz, que privilégio. Muito obrigado aí pelo convite de novo, Wesley. E que a gente possa hoje fazer um podcast diferente, mais no sentido técnico, né, cara? Sim. Pra quem quiser vender mais. Então, Sim. quem não assistiu o episódio anterior vai ter um pouquinho da história lá, né? Às vezes a pessoa, quem que é esse careca aí, né? Vai lá no episódio, eu não lembro o número. Número 34. 34. Então, vai lá no 34, tem a história. Hoje nós vamos focar mais em conteúdo de valor pra essa galera. Gratuito, né, cara? Que é melhor, né? E eu ouvi recentemente aí, Júlio, uma coisa que me despertou muito. Eu ouvi falar que tudo é aula, cara. Tudo é aula. Alguém te falou isso? Alguém me falou isso, acredita? Tudo é aula, né, cara? Engraçado, né? O Wesley escutou isso no nosso treinamento do Sniper, né? Que é o quê? Quem tem olhos de ver consegue aprender vendo os outros fazer, né? Ou seja, é muito melhor você olhar alguém, admirar alguém. Primeiro passo, né, Wesley? Eu acho que isso virou minha cabeça nesse sentido, porque vendedor é um tipo de pessoa que sofre muito preconceito. Sim. Então, um bom vendedor não é um cara altamente admirado por todo mundo. Pelo contrário, ele cria até uma repulsa, né? Quando você fala tudo é aula, tem essa aura de tipo assim, pô, se o cara vende bem, se ele conseguir escalar o negócio, se ele sai de uma cidade tamanho de Uberaba e consegue vender algo nacionalmente, existe algo que você pode aprender com essa pessoa. Então eu até gosto de conectar com pessoas que têm esse resultado e começo a olhar como que elas se comunicam, como que elas se comportam, as pessoas, os lugares que ela frequenta, né? Então tudo é aula, seria isso, né? E é engraçado, né, Júlio, que às vezes são nos pequenos detalhes, né? Nos detalhes. Talvez, assim, uma comunicação da forma que o vendedor interagiu com o seu possível cliente, um treinamento específico que a gente faz, talvez o treinamento não tá tão bom assim. Mas aquele detalhe ali, se a gente saber aonde filtrar, vai fazer total diferença pra gente. Uma frase, eu já fui em treinamento em São Paulo, Wesley, que a nota fiscal que me mandaram do treinamento, eu comprei uma consultoria em São Paulo de R$18 mil. E na época foi uma consultoria que mudou minha vida. A hora que eu recebi a nota fiscal no e-mail, eu olhei e falei, uai, né, o jeito que ele faturou isso aqui é diferente. Aí consultei o cartão CNPJ, entendi o KNAI que ele usou, entendi a forma de tributação, economizei cerca de 20 a 25 mil reais por mês na minha empresa. Será que compensa por mês os investimentos de 18 mil? Aí, a hora que eu vi isso, eu falei assim, não precisa nem entrar na aula, mas não, já foi aula. E nem tinha participado do curso aí. Não, eu falei, cara, eu tô faturando errado. Olha aqui que louco, eu tô num alíquota aqui de 17, 18%, eu podia estar pagando 7%. E sem burlar a lei, sem nada, chama planejamento tributário. Eu fui conversar com o advogado, pior de tudo, eu digo, mas isso aí você não sabia? Eu falei, não. Eu descobri quando eu recebi uma nota fiscal e via descritivo do produto que eu comprei, eu falei, mas por que o cara tá tirando nota fiscal assim? Então, Wesley, é muito legal ver isso, porque na mentoria que muitos vão falar, nossa, pagou R$18 mil numa mentoria, numa consultoria, ela se pagou antes de eu entrar na mentoria. Na hora que eu recebi a nota fiscal, ela se pagou. Eu falo muito que isso é a mesma lógica de um iPhone da vida. Uhum. iPhone hoje, sei lá, dependendo do aparelho, você vai pagar 8, 10 mil reais. Mas você vai comprar esse aparelho para converter em venda, em resultado? Exatamente. Aí ele se torna... um equipamento. Um investimento, uma coisa barata, entre aspas. Mas a partir do momento que você compra só para tirar uma fotinha, mexer em mídia social... Não faz sentido. É uma coisa totalmente... Só por status, vamos dizer assim, só porque eu tenho, né? Isso faz todo sentido. Hoje, a gente tem prestador de serviço hoje na Via Permuta que presta serviço para mim, que ele só precisa do celular. É o celular e uma luzinha de bastão, assim, né? Obviamente não substitui uma câmera profissional e tudo,
Mas hoje uma pessoa consegue fazer faturamento real numa empresa com o quê? Boa edição de celular e um bom celular, né? Então, ou seja, para essa pessoa é um equipamento, né? Para outra que quer só mostrar que tem, né? Então, é o caro e o barato muito diferente. O preço é o mesmo, mas o valor é outro, né? E assim, né, falando, antes da gente entrar no assunto aqui, falando dessa parte audiovisual, tá ficando mais claro pra mim que os videomakers não vai usar a câmera não, pô. É. Só celular. Porque o pessoal hoje quer ser mais instantâneo. Mais instantâneo. Quer fazer o evento ali, quer ir em algum evento que seja como aluno ou como treinador, quer gravar ali na hora e já postar. Pra passar autoridade ali no momento. Os stories, né? Foi por isso que os stories bombou tanto, né, cara? Desde quando, ó, conteúdo de 24 horas e depois some. Então, nós viramos essa pessoa que gosta das coisas mais instantâneas. Então, pô, realmente, o cara tá num evento, igual aconteceu no Sniper. Tem gente postando stories ali no direto. E, obviamente, eu tinha ali também o prestador de serviço de videomaker para ter aquela qualidade ali, mas seria um pós-produção. Isso. Então, assim, hoje, qualquer evento que eu vou fazer, eu tenho os dois. Eu tenho o instantâneo, que vai ficar no social media ali, né? E eu tenho o que vai fazer o material também, que vai ter edição final e tudo. Então, assim, eu não gosto de abrir mão de nenhum, mas vamos supor, significa que tem espaço para os dois e tem mercado, né, cara? E aí a barreira de entrada também, para quem comprar um celular e comprar uma câmera profissional, né? Ou várias câmeras e equipamentos, eu acho que diminui a barreira de entrada também. Hoje muita gente pode entrar para fazer alguma renda, né? Vender esse tipo de serviço. Né? E falando sobre isso, que é uma coisa que impacta diretamente também no aumento das vendas, né? Por que você acha que o pessoal é tão relutante ainda em aparecer nas mídias sociais? Impressionante, né, cara? Acho que primeiro de tudo Você é tem esse julgamento. problema com seus clientes? Tem esse problema. Como eu dei muita mentoria o ano passado, eu cabo falando com muitos empresários, a pessoa tem medo do julgamento. Basicamente, assim, acho que o top 1 é esse. O que vão falar? Né? Que minha família vai falar? O que meus amigos vão me zoar? Né? Então, primeiro fato é o medo do julgamento. E segundo, cara, que eu vejo muita galera falar, é bloqueio que foi gerado, às vezes, na infância mesmo. A pessoa foi apresentar um trabalho na quinta série, a hora que chegou lá na frente, alguém deu uma risadinha, a pessoa bloqueou. Aí, assim, coisas que aconteceram quando você fala de bloqueio mesmo, às vezes você escolhe uma faculdade porque um professor seu falou que era legal na época lá do ensino, sei lá, da quinta, sexta série. Não, engenharia que é top. Você coloca aqui e fala, você é engenheiro. E aí, lá no futuro, você vai escolher uma faculdade, você não sabe nem por que você escolheu. Então, eu acho que é o seguinte, o medo da exposição, o medo de errar, a maioria é isso. Então, é questão de você ressignificar isso. Assim, cara, igual a primeira vez que eu postei, não esqueço disso. Não sei se você conhece o Marcos. O Marquinhos mexeu com digital aqui. Marcos Ribeiro. E... Deu xará no sobrenome. Então. O Marquinhos, eu não esqueço disso. Ele foi um dos primeiros caras a me falar do digital e de posicionamento, de mostrar meu rosto. Quando eu ganhei a mentoria de Las Vegas, eu falei pro Marquinhos. Falei, Marquinhos, como que eu vou pra Las Vegas conversar com o Flávio Augusto e eu morro de vergonha de câmera? Ele falou, Júlio, mas não faz sentido, cara. Você fala bem aqui presencialmente e tal. Apesar que eu era cheio de vício de linguagem, ainda tem muito vício de linguagem hoje, mas eu era muito pior. Muito pior. Aí ele falou, não, vou te ensinar uma técnica infalível aqui pra você postar seu primeiro vídeo. Né? Aí eu te contei essa não, né? Não. A técnica infalível dele. Ele falou assim, ó, você vai pegar a câmera frontal do celular. O celular tá carregando. Pega a câmera frontal, você olha pra ela, grava, para de gravar e posta e não olha nunca mais. E assim você vai fazer. Aí eu peguei e falei, sério? Só isso? Ele falou, é. Aí, por quê? Porque se você ficar olhando, você vai achar defeito, você vai achar que sua voz tá feia, você vai achar que alguém vai te criticar. Então faz o seguinte, grava e posta. Sabe por quê? Se você não fizer isso, você nunca vai ficar bom de vídeo. Dito e feito, eu tenho esses vídeos, cara, é ridículo. É ridículo. Mas o Marquinhos me deu essa aula, cara, ou seja, a dica principal é só vai lá e faz, né? Depois do Sniper, nós temos um caso da Natália, né? Da drogada da farmácia. Uhum. E eu tinha chamado ela pra fazer um episódio de podcast. Morro de vergonha, Júlio, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois do Sniper, ela foi lá e no final do Sniper mesmo, ela pegou o celular, tirou, já fez a câmera de selfie, já fez um depoimento pro Sniper no meio de todo mundo. Eu peguei e falei, mas Natália, o que aconteceu, né? O que aconteceu é a importância de uma pessoa deixar ser influenciado, Wesley. Pô, você tá escutando esse podcast, você que tá aqui com a gente, nunca gravou um vídeo. Por quê?
né? Por que você já não pega aí, não grava agora e já marca o podcast e fala, ó, foi por causa do episódio? Ou seja, deixar ser influenciado também por isso, porque você não tem nada a perder. Ó, o que vai acontecer no máximo é um amigo seu te chamar de blogueirinho. Sim. Aí você fala, não, eu sou mesmo. Aí quando você começa a mostrar os resultados, o cara vai perguntar, Aí o cara como é vai que você querer. fez? Me Falou, me explica. explica qual curso você fez pra gravar vídeo. Eu falei, não, criatura, eu não fiz curso não, eu só gravei. Aí eu fui convidado pra um podcast e fui. Me convidei pra um podcast, né? Abri um podcast próprio, aluguei um estúdio pra fazer um episódio contando a minha história. O fato é, eu vou ser uma das primeiras pessoas vou falar assim, eu vou ser uma das pessoas aqui de Uberaba a falar que todo empresário tem que ir pra frente das câmeras. Como eu não sei. Se é trocando uma ideia com o Wesley, fica mais espontâneo, né? Se é gravando um conteúdo para um YouTube, se é pegando seu celular mesmo e gravando ali pros stories todo dia. Mesma coisa é fato. Não tem espaço para um empresário hoje que não faz isso, cara. Não tem. Aí ele vai reclamar que o mercado tá ruim, Sim. que as coisas estão difíceis, né? Mas uma barreira de entrada mínima, que é gravar um vídeo e postar, você tá achando difícil, né? Então, assim, o que vai ser fácil pra você, né? Nada vai ser fácil, né? É isso aí, você tá vendo, né, pessoal? O nosso papo aqui hoje já começou. A gente nem entrou no assunto principal aqui do episódio de hoje. E já tá nessa pegada aqui. Então, pra você que tá aqui nos acompanhando, senta o dedo no like aí, curta esse nosso episódio de hoje, tá? Se inscreva aqui no canal do Sério Mas Entanto. E ative também as notificações, porque você é um dos primeiros a serem avisados a cada semana aí quando a gente posta um episódio novo aqui no nosso canal no YouTube, tá? E comenta aqui pra gente o que você espera aprender com esse nosso episódio sensacional que vai ser aqui gravado hoje com o Júlio. Agora, Júlio, entrando no nosso assunto central. Bora. Começando, eu já gostaria de saber por você, o que é realmente escala se tratando de negócio, de empresas? Escala, cara. Escala é o seguinte. Vou dar um exemplo prático que eu vejo acontecer na cidade de Uberaba e que é replicável em qualquer cidade. Sim. Entro num grupo de networking. O objetivo de um grupo de networking qualquer um que você entrar, é o quê? É você conhecer pessoas novas. É você ampliar sua base, vamos dizer assim. Então, o primeiro passo da escala, Wesley, é você entender que, cara, eu preciso romper bolha. Eu preciso que pessoas novas tenham acesso ao meu conteúdo antigo, que inclusive é um dos temas do Sniper. Tem gente hoje que tá com crença limitante e com trava, achando que tem que ter coisa nova todo dia pra falar com... Ah, não, tem que ter novidade. Igual uma loja de roupa que depende de ir pra São Paulo pra buscar roupa pro cliente comprar roupa. Mas nem sempre as lojas estão trazendo roupas todo mês. Mas ela vai lá, busca uma coleção nova, mas no meio da coleção nova, ela leva a pessoa pra loja, falando em casa de roupa. Ó, chegou novidade, lembrei de você. No meio das novidades tem roupa antiga que tá no estoque há 2, 3 anos. E às vezes você vai gostar da roupa que tá 3 anos lá. Então, ou seja, vamos traduzir isso para escala e para networking. Tem gente que entra em grupo de networking, faz um primeiro nível de relacionamento e consegue vender, mas não consegue romper essas bolhas. Ou seja, fica refém porque não tem escala. Então, o que é escala para mim, assim, obviamente trazendo para uma tradução livre aqui? É quando você para de depender de um público só e começa a pegar uma receita e consegue escalar a receita, né? Aumentar a receita sem aumentar muito os custos. Então, esse é um conceito de escala. Mas eu tô trazendo esse para um conceito mais digital. Por que o Érico ficou famoso? Por que a galera tudo quer ir pro digital? Porque no digital, em tese, né? Em tese e verdade mesmo, com uma aula você pode vender para uma pessoa ou para 10 mil pessoas a mesma aula. Isso é a escala do online. Tô dando um passo para trás, mas eu não sei nem se era esse o tema quando você propôs o episódio. Porque tem a escala de fato do digital e tem o escalonado, que é o que eu trabalho hoje. Se eu fosse traduzir escalonado é o quê? Eu consigo estar aqui agora, conversando com você, e eu tenho 7 vendedores na minha base hoje, vendendo tudo ao mesmo tempo agora, fazendo a mesma técnica que eu ensinei eles estão agora, nesse horário que nós estamos gravando aqui, deve estar acontecendo umas 4, 5 reuniões nesse momento, conversando com a pessoa como se eu estivesse conversando, porque eu escalonei a minha forma de ensinar. Então, eu ensino alguém, essa pessoa ela me substitui. Então, não é uma escala do digital, porque na verdade eu preciso de pessoas, mas é escalonado. E aí, volta para o grupo de networking. Qual que é a função de um grupo de networking? É você sempre escalonar pessoas novas te conhecendo,
para que você consiga aumentar a sua receita. Então, para um micro e pequeno empresário que pode estar ouvindo a gente, falar, não, mas esse universo aí da escala é muito longe para mim, eu não vou conseguir, só se eu tiver produto digital que eu vou conseguir. Não. Na verdade, escala é para qualquer negócio. Só que aí nós vamos ter que tirar aqui, eu vou até aproveitar a nossa aula técnica aqui para falar disso. Uma coisa é falar de escala, mercado digital. Outra coisa é falar de escalonamento. Aí, meu irmão, escalonamento é onde eu quero trabalhar. Porque hoje, graças a Deus, eu faço vários 6 em 7 por mês, mas eu não tenho produto escalável. Então, eu vi até o David Oliveira falando isso ontem nos stories. Escalar, cara, virou uma palavra deturpada no meio empresarial. Porque todo mundo quer escalar. Mas será que escalar do jeito que é feito hoje na maioria do mercado digital é o que dá certo pro mercado normal também? Pro mercado normal não, vamos dizer, no mercado tradicional. Tradicional. Porque, vamos falar de uma dor de micro e pequeno empresário, que já que você vai ter esse público aqui te assistindo, quando eu saio da minha empresa, as coisas não funcionam. Se eu tirar férias uma semana, minha empresa para uma semana. Ou seja, a pessoa entrou, saiu da CLT para empreender e ficou escravo do negócio dela, porque não dá conta de escalar. Na verdade, não dá conta de escalonar. Porque tem negócio que nem dá para escalar. Ah, mas Júlio, mas se eu escalonar meu negócio, eu vou ter que delegar. E eu sou o chefe de todo mundo. Como é que eu vou delegar? Não posso delegar, né? Então, assim, esse podcast, cara, é um tema sensível. Por quê? Se você for falar pra mim, Júlio, você é o doido da escala? Não. Não sou. Por quê? Porque existe um benefício de não ser escalado também. Qual que é o benefício? Cara, como é que você vai escalar um episódio de podcast igual esse aqui? Cara, é só nas visualizações. Sim. Aí beleza, aí vai criar uma escala de visualizações e tal, beleza. Mas como é que eu faço escala no modelo de podcast como modelo de negócio? Pô, já é mais difícil. Eu vou ter que ter vários podcasts, vou ter que, criar mais ou menos o que o Flow fez ali. Mas, ao mesmo tempo, a escala do Flow ali é limitada também. É muito mais uma escalonada do que uma escala. Se você for parar pra pensar, né? E se você for ver também nesse cenário de podcast, não é tão barato você criar uma estrutura para um segundo podcast, para um terceiro podcast. Então você pode até ter escala, mas vai ser muito a médio e longo prazo. Muito a médio e longo prazo. Então, assim, tirando, obviamente, a escala de visualizações, de AdSense, que aí é outro assunto, né? Mas eu gosto muito de trazer, eu converso muito bem, Wesley, com micro e pequeno empresário. Então, por exemplo, se você sentar aqui com um grande produtor digital, ele vai ter uma visão de escala bem diferente da minha. Sim. Bem diferente da minha. Porque, assim, escala para esses caras, muitas das vezes, é trabalhar o mesmo tanto e ganhar mais. Conseguir monetizar mais sem ter mais esforço. Olha que louco, né? E o Flávio Augusto, ele trouxe pra mim essa visão de assim, cara, não dá pra fazer muita coisa sem esforço. Tanto que você vai ver gente que focou demais em escala e hoje tá passando dificuldade no mercado escalado. Porque escalou, aumentou a verba, aumentou o CAC. Ou seja, o custo de aquisição do cliente ficou maior. Aumentou o CAC e a conta passa a não fechar e começa a ter prejuízo. Aí não adianta ele faturar 800 mil no mês, mas gastar 900. Que é o que eu tô vendo em algumas operações digitais. Então, ou seja, a escala... Ah, não, eu vou fazer uma escala aqui, Wesley, porque eu vou ter uma empresa enxuta que não vou depender de ninguém. Como não vai depender de ninguém? Você depende do Facebook, entregar seu conteúdo e você depende dessa conta fechar. Por quê? Porque eu vejo muita gente faturando hoje, próximo a mim, 100, 200, 300, 400, 1 milhão por mês, mas o que esse cara tá gastando de tráfego é proporcional. Então, tem gente que vai... eu conheço operações hoje, Wesley, escaladas do digital, que o cara investe 900 mil para faturar 1 milhão. E aí tem todo o custo que ele tem que bancar com 100 mil reais. Aí a gente volta para um momento que, o online foi vendido como uma opção barata, enxuta e tudo, mas você vai ver os grandes empresários digitais hoje transformando as empresas em escalonáveis. A gente estava falando do Marcos Paulo em bastidores, né? O Marcos Paulo, Sete Física, outros experts. Por quê? Porque, cara, beleza, a escala é legal? Mas escalonar também é inteligente. É treinar pessoas para fazer o que o Marcos Paulo fez. Então eu acho que a tendência, Wesley, posso estar falando uma grande besteira, daqui a uns anos nós vamos ver esse episódio aí gravado. Mas eu acho que a tendência é menos escala e mais escalonamento.
É o que o pessoal tem que entender também, que uma coisa não pode anular a outra. Não, tem que fazer as duas. Porque talvez a pessoa tá anulando a parte escalonável para só querer ter escala e aonde tá o erro, né? É onde o cara quer ir pela lei do menor esforço. Quer trabalhar pouco e ganhar muito. Aí nós estamos pegando aquela velha mentalidade do brasileiro, né? Eu quero trabalhar, de preferência nem trabalhar. Ou trabalhar 4 horas por semana. Eu vou sair do CLT e abrir meu negócio para trabalhar Pra menos. trabalhar menos. Então, assim, foi a primeira virada de chave que o Flávio Augusto fez na minha cabeça. Falou, cara, você não vai trabalhar menos. Esquece, você vai produzir mais. Produzir mais, vai ter dia que às vezes você vai poder tirar uma folga na quarta-feira e ir pra um clube. Vai ter um dia igual hoje, que é uma quarta-feira, nós estamos aqui no meio da tarde. Vai ter. Mas vai ter dia que 10 horas da noite de uma sexta-feira eu tô trabalhando em fechamento? Tô também. Então a frase do Flávio que mexe muito com isso não é sobre trabalhar menos. É sobre produzir mais. Então você vai ver que quem quer empreender, ele tem que ter cabeça para produtividade. E produtividade é trabalhar muito, cara. Eu não conheço ninguém que ficou realmente grande sem fazer nada errado que não trabalhou muito. Então eu acho que a armadilha da escala, não sei se nós vamos tocar isso em algum ponto aí, é você achar que você vai trabalhar pouco e ganhar muito. Ah, não, vou fazer um curso aqui, vou fazer um 6 em 7, faturar 100 mil reais aqui em 7 dias, como se fosse só isso, né? Como se não tivesse todo um processo, né? E eu acho que é isso, Wesley. E aí, o que eu gostaria muito nesse episódio também porque achar na internet pessoas para falar que a escala do digital é o que compensa, e realmente eu acredito que é um baita do modelo de negócio, você vender online, mas eu tô vendo um mercado agora, nós estamos falando no meio do ano de 2025, né, hoje. Como que tá o cenário? O cenário tá juro alto, o dinheiro saiu da mão do empresário, quem tem dinheiro guardado hoje, a cada 100 mil reais tá ganhando ali 1.400, 1.500 reais de juro. Então, o rentista hoje, ou seja, a pessoa que tem milhões guardados no banco, tá rindo à toa. Porque o banco tá pagando bem, sem risco. Então, qual outro negócio que vai te dar aí 15% anual sem risco? A economia do país para, né? Trava tudo. Então, o que eu tenho? Eu tenho um micro e pequeno empresário, Wesley, que tá sem dinheiro para pegar no banco, ele pede dinheiro no banco, o banco não empresta. Quando abre a conta do pequeno, né? Porque tem banco que não quer nem abrir a conta do MEI, de quem move a economia mesmo, né, Wesley? O micro e pequeno. Então, falar de escala, cara, é uma dor forte desse micro e pequeno empresário, porque ele quer crescer. Então, escala pressupõe crescimento. É o quê? Eu parar de depender só de minha empresa, é não ficar tudo na minha mão, é eu conseguir faturar mais e trabalhar do mesmo tanto que eu tô trabalhando hoje, porque eu acho que isso é uma premissa, né? Pelo menos o mesmo tanto que eu tô trabalhando hoje, porque eu já sei que o micro pequeno trabalha muito. O cara não tem folga. O micro pequeno empresário hoje, ele não descansa nunca. Mas você acha que o pessoal falha muito, por exemplo, em vincular o trabalhar muito com trabalhar de forma errada? Por exemplo, eu acho que tem grande diferença nisso, né? Tem. Uma coisa é você trabalhar muito em termos de hora, de forma errada, e outra coisa é você trabalhar a mesma quantidade de hora ou até menos, mas trabalhando de uma maneira certa, né? Que vai te levar ao resultado que você tem ali no final. Tem uma coisa que eu ensino pro meu time, se eu vou olhar até pra câmera ali, que isso aqui vai dar pra você fazer um corte. É o seguinte, tem uma frase que eu queria te ensinar aqui, que é sobre trabalhar muito, tá? Você não cansa de trabalhar muito, você cansa de fracassar. O que essa frase quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, todas as vezes que eu tava trabalhando muito e produzindo muito, eu não ficava cansado. Todas as vezes que eu tava trabalhando muito e não tava produzindo, eu ficava cansado. E aí tem gente que cansa também e desiste. Aí, na verdade, se você tá cansado, filho, descansa, né? Em vez de desistir. Por quê? Porque cansaço você resolve descansando. Sim. Agora, essa frase mexeu muito comigo, Wesley. E por quê? Porque eu vejo pessoas altamente produtivas trabalhando muita carga horária por dia, mas essa pessoa não cansa. Todo mundo que tá aqui, que já teve essa fase, já lembra. Não, cara, naquela época eu trabalhava 14 horas por dia e não cansava. Por quê? Porque provavelmente você estava produzindo muito. Então a frase né? Repetindo a frase aqui, você não cansa de trabalhar, você cansa de fracassar. Então toda pessoa que eu conheci, Wesley, que estava produzindo muito, dormia 6 horas por noite e já acordava pilhado. E não tinha problema de insônia, porque estava morto. Tô com sono leve, é porque você não tá cansado, né? Então assim, cara... Eu lembro, e hoje eu tenho saudade desse período, não vou te mentir não. Eu trabalhava no banco o dia todo,
De manhã eu ia na WhatsApp, trabalhava antes de entrar no banco, e de noite eu ia pra WhatsApp, trabalhava até 11 horas da noite. Sábado, domingo, trabalhava de novo. Essa frase eu aprendi com o Flávio, ele dando exemplo do Júlio. Assim, você franqueado que tá o dia todo na sua escola e não tá dando conta de performar, e o Júlio que tá fazendo isso só na hora vaga do banco. Pergunta pra ele se ele tá cansado. Ou seja, se tem empresário assistindo a gente hoje e tá cansado, investiga melhor. Não é que você tá cansado de trabalhar, não. Você tá cansado, você tá trabalhando errado. Então, respondendo a sua pergunta, trabalhar muito não significa trabalhar certo. Ou seja, você pode ter a melhor máquina de cavar tesouro do mundo, cara. Você simplesmente tem aquelas máquinas de cavar buraco gigante. Só que você pegar essa máquina e cavar o tesouro no lugar errado, você pode ter a melhor máquina do mundo. Se você cavar no lugar certo, você pode cavar com a colherzinha da cozinha lá. Vai, igual aqueles caras que faz túnel na cadeia, né? Mas se você cavar no lugar certo, cara, você não precisa da melhor máquina de cavar, não. Você tá cavando no lugar certo. Então, eu conheço muito empresário também que tá no modelo de negócio errado, viu, Wesley? Muito. E aí é estudar. Ou, pra quem foi no Sniper sabe disso, ou tá dedicando pra área errada da empresa. Assim, não, peraí, cara, né? Assim, eu recebi uma proposta de um cliente meu, começo da semana passada. Vou te apresentar um projeto aqui, uma startup, área médica e tal. Não vou nem falar o nome, não, porque ainda é uma novidade aí, ele ainda vai lançar. Aí eu peguei e falei, cara, você sabe que você tem uma empresa que não é um aplicativo voltado para a área médica, né? Não é. Não, cara, você tem uma empresa de venda. Seu cliente final, ele precisa de venda. Seus fornecedores precisam de venda. Então você precisa vender para os fornecedores e vender para o cliente final. Você não é um aplicativo médico, você é um iFood disso aí. Então, assim, você vai poder cobrar de 20% a 30% para intermediar isso aqui. Mas se você não tiver uma área comercial, essa empresa não sai do papel. Conclusão, como é que eu vou escalar esse negócio? Eu tenho que ter uma área comercial. Eu tenho que parar de ter preconceito com o vendedor, voltando para o começo da nossa conversa. Admirar o que o vendedor faz, porque se eu jamais transformo naquilo que eu não admiro. Estudar, através de podcast, entrar em questões mais técnicas que eu acho que ajuda essa galera a ter o que pesquisar, né? Hoje, com o GPT da vida, você sabendo o que pesquisar, você acha a resposta de tudo, né? Mas o seu papel com o sério, mas nem tanto, que eu acho muito massa, cara, é fazer essa curadoria, né, Wesley? Eu acho que até parabenizar mesmo, porque eu tenho acompanhado os episódios e eu acho que você tá selecionando os convidados com muito critério para pessoas que realmente têm resultado naquilo que tá falando. Então isso vale muito, cara. Isso vale tanto que a galera paga caro pra ter isso. Porque hoje saber onde cavar vale mais do que saber cavar. E Júlio, te cortando, alguns me perguntam, mas você tá investindo em podcast? Assim, minha firma me pergunta ao mesmo tempo, né? Você tá investindo em podcast, mas o que você tá ganhando em cima disso? Cara, eu tô ganhando isso aqui, ó. Eu tô ganhando literalmente isso aqui, ó. Eu e o Júlio e o meu sócio Davi ficou 1h30 conversando aqui nos nossos bastidores. Então, assim, o fato da gente ter esse contato aqui já me proporciona um crescimento na minha empresa, nas minhas outras empresas, entendeu? E a conexão, porque o que vai acontecer? Que é um projeto que nós vamos tocar junto, né? Eu quero que mais gente tenha acesso a essa mesa. Por quê? Porque essa mesa vai trazer conteúdo para você, né? Assim como toda conversa que eu tenho, eu sempre aprendo, mas vai trazer visibilidade para a pessoa que tá do lado de cá também. Porque quando você envolve a história da pessoa, como ela começou, né? Nós temos um case de sucesso, que é a própria Natália da farmácia lá da Prudente, que ela me contou assim, o absurdo que nós fizemos no faturamento dela em 2 meses de via permuta. Sabe como? Não é mais a farmácia da Prudente, é a farmácia da Natália. Ou seja, ela que tinha vergonha de vídeo, inclusive ela tá desafiada, viu, Natália, a ser convidada para vir no podcast, sério. Porque a história dela é maravilhosa, cara. Empresa familiar, guerreira, menina, cara, maravilhosa a história dela. O que ela fez? Ela deu rosto para a empresa dela. Ela vinha de um processo que ela já tinha chegado a me afirmar, falou, eu tava desanimada do meu negócio. Eu recebo esse tipo de depoimento a todo momento. Mas o caso dela foi um desses. A hora que eu entrei na Via Permuta e a galera entendeu que existe a Natália da farmácia da Prudente, pra que eu vou comprar da Drogazil? Pra que eu vou comprar da Droga Raia? Pra que eu vou comprar de gente que nem é de Uberaba?
Se até o preço dela para muitos remédios é melhor do que das grandes redes. Então, muito que o João Adib fez ali com a CIMED, que é focar no pequeno, é o que a Via Permuta faz hoje, mas não é só com farmácia. Então, pô, se o cara vir aqui pro podcast e contar a história dele, ele tá escalonando o negócio dele. Ele tá aumentando a bolha dele, porque a audiência do seu podcast vai conhecer um empresário que provavelmente vai virar um possível cliente depois. Então, assim, falar de escala, nossa, cara, seria um episódio gigante aqui. Eu vou até deixar você conduzir aí pro caminho que você quiser. Eu sou doido nisso, cara. Mas porque se o empresário não escalar, ele não tem uma empresa. Você não tem noção disso? Se o cara não vender, se ele não pegar o que ele sabe e contratar pessoas. E qual que é a função social da empresa? É dar emprego. Porque se você depender do governo, você tá ferrado. Sim. O governo só quer aumentar imposto e ferrar a gente com tudo quanto é jeito que ele tentar. Tem uma frase que eu escutei uma vez de um cara que eu nem era empresário ainda e falou que se o governo não atrapalhasse, estava ótimo. Ou seja, o governo ele insiste em atrapalhar a gente. Então, assim, o governo ele toma dinheiro da gente. Ele não gera emprego. Quem gera emprego é o empresário. São as grandes multinacionais que geram emprego? Também. Mas a maioria dos empregos que movimenta a economia de Uberaba hoje é micro e pequeno empresário. E é o cara que tá à margem de tudo. Tem medo de câmera, não tem tempo de ficar no Instagram estudando, porque a empresa sufoca o cara. Fica 2, 3, 4 anos sem tirar umas férias, porque se ele sair, a empresa pega fogo. Ou seja, tem gente achando que é empresário. Mas aí não tem escala, ele não é empresário. Ele é escravo da empresa dele, é empresidiário, né? Ele tá preso na empresa dele por falta de escala. Aí onde que nós vamos buscar essa escala, então? Na educação. Educação, por quê? Porque eu preciso ensinar outras pessoas a fazer o que eu faço. Senão eu fico lá o resto da vida mesmo, né? Voltando mais pro público mesmo do pequeno e médio, essa parte escalonável, né? Penso que é escalável também. Começa então na mudança de mentalidade. Primeiro. Natália da farmácia, ela é farmacêutica. O que ela precisa? Ela precisa delegar, administrar. A primeira coisa que eu falei pra ela, Natália, você tem que delegar administrativo financeiro. Isso é o que eu falo pra todo empresário. Cara, quanto que custa... Vou dar um exemplo aqui fora do ramo aqui pra não expor ninguém. Restaurante. Dono do restaurante antigo, Cabeça de Antigo, de Araxá, Uberaba, que são cidades que eu morei muito tempo, né? Que lugar que geralmente fica o dono do restaurante antigo? Onde que ele fica na empresa? Vamos ver se acerta. Chuta aí. Do antigo? O antigo, você chegava no restaurante, esse empresário tava onde? Cara, ele tava atendendo. Ela cliente. acertou. No caixa, serviram a refeição. No caixa. Vai ver a cabeça antiga do empresário. Ele não saía de cima do caixa, porque se ele sair do caixa, o empregado ia roubar ele. Quanto você paga num caixa hoje? Um caixa profissional, CLT. Ó, você tem um sistema que não deixa o cara te roubar. Basicamente é pra isso que serve um sistema ali. Senão o cara pega dinheiro e você não vê. E você sabe por que foi criada a caixa registradora? É isso. Basicamente, né? Aí eu ponho um dinheiro no meu bolso, outro caixa no bolso. Eu chego no final do dia com o ferrou. Ser humano é difícil, né, cara? Eu não, né? Mas acontece. Mas assim, cara, onde que o dono do restaurante ficava? No caixa. Porque o olho do dono é que engorda o gato. Quando o gato sai, o rato faz a festa. E aí, esses ditados, eles estão no Brasil inteiro, né? São Uberaba, não. Lá em Curitiba, que é a cidade de referência do Brasil, hoje eu tenho empresa lá, eu sento com o empresário e falo, o olho do dono que engorda o gato. Falei, cara, mas eu achava que isso era só de Uberaba. Ou seja, nós estamos encrostados na nossa cabeça, cara, que se eu deixar alguém assumir meu caixa, eu vou ser roubado. Não é só você criar um processo para não ser roubado, não. Tem uma caixa registradora, tem um sistema, tem um, né? Hoje tem muito jeito de ser... Pô, eu trabalhei em posto de gasolina como caixa há 14 anos atrás. Todo dia. O que era a minha última atribuição? Fechar o caixa. Ó, tem que ter tanto. Tá aqui o dinheiro, coloca na gominha e joga no cofre. No outro dia o gerente confere. Falou, faltou 10 conto aqui, descontar teu salário. Ou seja, isso é desde que... Tem muitos anos que dá pra você conferir um caixa. Só que se você for contratar um caixa, Wesley, pra responder um pouquinho, e isso aqui nós estamos falando de dor da maioria dos empresários pequenos, tá? Com medo de delegar uma posição que em tese é estratégica, você deveria estar pagando 2, 3 mil reais para um caixa. E estava liberando o que no seu tempo, na sua rotina? 6, 7, 8, 10 horas de trabalho estratégico.
E você acha que você faria menos ou mais de 2, 3 mil reais se você estivesse pensando no estratégico? Ou fazendo mais venda, ou fechando contrato, ou treinando o garçom. Treinando o cara para não ser só um garçom, para ele ser um indicador. Então, ou seja, o que eu falei para a Natália e falo para qualquer cliente, né? Cara, atividades delegáveis. Você vai lá para o administrativo, vai para o financeiro, contrata um BPO financeiro. E no caso dela, agora, a última conversa que eu tive com ela, falou, cara, acho que eu vou contratar outra farmacêutica. Falei, nossa. Que top. Por quê? Porque ela vai sair de um patamar aqui, cara, e vai dobrar. Só que olha o papel social que ela vai cumprir, Wesley. Porque aí é o senso de missão que a gente tem que ter na Via Permuta, num podcast. Por quê? Ela vai gerar emprego para alguém que tá precisando. Uma farmacêutica recém-formada que tá desempregada, às vezes tá com um filho precisando estudar, tá faltando comida em casa. Ou seja, a Natália crescer na Prudente de Moraes, cara, ela gera emprego. Quem mais que você conhece hoje no mercado que consegue movimentar a economia desse nível? Se não for o pequeno empresário. Sim. O grande ele movimenta, mas aí tem que ter incentivo político, tem que doar terreno, tem que tirar imposto do cara para ele trazer a empresa grande para cá. Inclusive teve uma briga recente em Uberaba de uma cervejaria que vinha para cá e depois no final das contas foi para outro lugar. Por quê? Porque lá foi melhor para ela. Então, ou seja, para eu ter essas grandes empresas de Uberaba, Wesley, tem que ter um monte de incentivo fiscal para esses caras. E tá bom, é um papel da prefeitura fazer isso. Eu não tô falando que tá errado, não. Mas por que ninguém olha pro Mickey pequeno, que é o cara que movimenta mesmo? E que não sai no jornal, e que tá sem dinheiro no banco, que não sabe nem de escala. Olha o papel social que você faz com o podcast dele. O cara tá escravo da empresa. 5 anos, 10 anos que ele não consegue sair da empresa dele e ele não sabe o que ele tá fazendo de errado. Aí esse episódio vai fazer o quê? Não, cara, beleza, você precisa escalar seu negócio. Como é que começa? E se você sabe como é que engorda o boi, afinal? Eu sei, eu aprendi como é que engorda o boi, né? Nessas conversas de podcast, cara. Durar nós, como é que engorda o Que boi? engorda o boi não é o olho do dono, cara. É a influência do dono e o exemplo do dono. Olha aí, cara. Você tem noção disso? Por exemplo, um líder não precisa nem necessariamente ser o dono da empresa, um líder de um time empresarial ali, né? Que é uma coisa que leva a outra, basicamente, né? O dono influencia no líder e o líder influencia no time ali. Uma coisa é você cobrar o seu time sem fazer o que você tá cobrando, entendeu? Outra coisa é, por exemplo, Júlio, você tá chegando atrasado de novo, cara. Aí, que hora que você chega? Aí eu chego depois dele. Entendeu? Fiquei sabendo que você chegou atrasado, eu acabei de chegar na empresa aqui. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Cara, quando você me perguntou do quem que engorda, né? Tem o quem e tem o quê. O pouquinho que eu entendo desse mercado aí de agronegócio, eu entendo pouco, mas assim, do meu jeito leigo, que eu sei que é a maioria, que Uberaba é até um sacrilégio falar de agronegócio, né? Porque eu não entendo nada perto do que a galera entende aqui. Rapaz, tira o chapéu aí do pé. Cara, meu avô fazia silo, né, pra alimentar o gado no momento de seca, né? Tem que ir na cooperativa comprar ração. Então, ou seja, para ter esse insumo, como engordar o gado, para ter o alimento do gado, o Wesley, eu tenho que ter a liderança que gera venda, dinheiro para comprar o alimento, porque se não tiver o dinheiro, não engorda o gado. Então, quando o cara fala o olho do dono que engorda o gado, cara, ele tá tão equivocado que nem na prática não é isso. Eu ia te perguntar isso agora. Esse termo eu acho que o pessoal nem conhece a origem do termo. Ele repetiu, né, cara? Ele repetiu alguma coisa. É igual batatinha quando nasce, esparrama pelo... Não é esparrama, é espalha-rama. Né? Aí, tipo assim, tem um monte de ditado que se você for lá no Google, ditados populares falado errado. O cara foi repetindo, não sabe nem por quê, tá falando isso. Você fala, cara, o olho do dono que engorda o gado? Cara, não é. Ele tem que ter silo, ele tem que ter ração, ele tem que ter dinheiro, ele tem que ter alguém para trabalhar nessa máquina de gerar. E é engraçado, o Flávio, quando ele fazia reunião semanal com a gente, sabe como que ele chamava a reunião? Reunião de alimento. Ele fala assim, cara, eu tenho que falar com a minha área comercial, com os meus diretores toda semana. Flávio Augusto, toda semana ele tem reunião com os diretores. Por quê? Ele vai direcionar o alimento que a galera precisa comer naquela semana. Porque ele sai da reunião motivado. Aí toma pancada, a reunião dele era quarta. Toma pancada quinta,
toma pancada sexta, toma pancada sábado, domingo, que você trabalhava virado, segunda-feira ele já tá tristinho já. Aí mercado ainda segunda-feira de ressaca, terça-feira ele fala, cara, tá difícil demais, quarta-feira alimenta de novo. Ou seja, se engordar ali, cara, eu aprendi muito com o seguinte, o seu time precisa desse alimento. E esse alimento, ele é mentalidade. Então, por exemplo, que é outro papel do seu podcast. Pô, como é que eu vou entregar mentalidade na cabeça do empresário hoje que tá sofrendo sem dinheiro no caixa? Tá faltando dinheiro pra ele comer e comprar o básico. O que tá faltando nele? É dinheiro na cabeça dele. Não é. Aí você vai ver um corte aí, o cara vai meter o pau, porque você não sabe, cara, o Brasil tá muito difícil, não sei o quê. Eu já até sei os haters que vai aparecer, né? Mas, cara, a escassez da mente da pessoa é que tá fazendo ela ficar sem dinheiro. Porque se ela tivesse mentalidade, ela ia vender lenço enquanto tinha gente chorando. Então ela vai mudar o modelo de negócio, vai pro mercado. Nós estávamos falando ali agora, né? Muda até de país. Sim. Ah, não, cara, o Brasil tá ruim, eu vou vender nos Estados Unidos. O que é que te impede de vender nos Estados Unidos hoje? Conhecimento. Idioma. Ah, mas eu vou vender para brasileiro nos Estados Unidos. Opa, idioma já não é problema. Vou vender em português. Então, ou seja, se você conversar com gente de mentalidade, baseado numa grande crise, essa pessoa vai achar uma oportunidade. Se faltar mentalidade, falta dinheiro. E o cara achar que o sintoma é a doença, né, Wesley? Sim. E aí mais um ponto aí para nossa aula técnica aqui. A mesma coisa você chegar no médico e você tá com diarreia porque você tá com infecção bacteriana. Aí, em vez de você tomar antibiótico, você toma Imosec. Sabe o que é Imosec? Eu não tomo não, é ruim. Imosec, inclusive, eu não sei nem quem inventou esse remédio. Porque Imosec é aquele remédio que se você for pesquisar, você fala, não toma, mano. Por quê? Porque o Imosec trava. Você tá com diarreia, cara, você toma ele não deixa sair o que tiver né? Então, por exemplo, Imosec, cara, quando eu fui estudar uma vez, eu precisava dar uma palestra, eu tava com a dor de barriga, falei, cara, e agora, né, velho? Pesquisei, cara, o que faz pra parar, né? Imosec. Só que o Imosec, ele é perigosíssimo. Porque se você tiver uma bactéria no seu intestino, ela fica lá. Então eu tô vendo empresário, cara, que tá passando perrengue no caixa e tá tomando Imosec. Achando que o problema é a diarreia, mas não é. O problema é a infecção bacteriana, que você vai ter que tomar antibiótico. Qual que é o antibiótico do empresário? Escala. Já que o tema é esse, né? Como é que faz pra... Tem um cara que é famoso aí no mercado online, antigo, os primeiros vendedores, né? Vendedor Rainmaker, que ele tinha um curso, chama Jordão, Ricardo Jordão. Famosíssimo. Gente boníssima. Ele tem um lema que é vendas cura tudo. Vendas cura tudo. Ah, você tá sem dinheiro? Vende. Tá triste? Vende. Tá doente? Vende, você vai até ficar bom. Por quê? Porque vender, cara, te traz uma energia nova, te traz gente nova, você não fica preso em coisa antiga. Cara, sabe que é cliente chato que tá te incomodando? É só você vender pra outro e demitir o chato. Sim. Tem muito dessa também. Mas você não demite por quê? Porque você tá dependendo do chato. Sim. Você é tão incompetente que você tá dependendo do chato. Falta de escala. Então, eu brinquei com esse lance do Imosec, isso é muito sério, cara. Tem gente que tá culpando o mercado, tá culpando o Lula, tá culpando a prefeita, tá culpando... Meu irmão, isso é sintoma. Sintoma, você não vai no médico, ele não fica tratando só o sintoma, ele tem que tratar a raiz do problema. A raiz do problema é falta de mentalidade. Por quê? Porque quem tá com a mentalidade certa faz do limão a limonada, não faz? A gente vê isso aí no mercado, Rony Meiser da reserva. Foi lá o cara assaltou a reserva. Você já viu esse vídeo? Não. Rony Meiser foi lá assaltar a reserva. Quebraram o vidro, fizeram um escarcéu, roubaram prejuízo de milhões lá. Uma loja grande. Que a loja, se eu não me engano, era loja própria. Eu não vou falar porque eu não vou lembrar. Ele pegou as imagens de segurança do assalto e fez uma campanha de marketing. Ele falou, nem os ladrões estão querendo ficar sem a roupa da reserva. Fez a campanha de marketing inteira do assalto, cara. E, obviamente, ele travou as imagens. Falei, cara, você podia ficar chorando, não podia? Falei assim, não, cara, prejuízo, tal. Então, assim, tem várias histórias. Você pegar, hoje, talvez, na atualidade, o cara que mais sabe fazer isso é o Pablo Marçal. Ele faz qualquer coisa contra ele virar a favor dele. E a explicação que ele deu foi uma coisa que eu trouxe pra minha vida, né? Sobre o conversor, você sabe? Cara, é massa essa ideia, viu? Isso aí eu uso pra tudo na minha empresa hoje. Veio uma carga negativa pra você, Wesley? Só me fala aonde você ouviu ele falando isso.
Não Você lembro. teve que pagar pra ele ou foi de forma gratuita? Foi gratuito. Olha só. Isso foi gratuito. Isso foi gratuito. E eu pirei na explicação. Ele fala assim, ó. Ele começa a explicação assim, para ser fiel ao que ele fala, velho. Fala assim: se eu te der hoje, Wesley, 50 litros de diesel e seu carro é gasolina, você quer? Eu já tô enviesado. Você quer que eu te responda? Responde como se fosse audiência. Não, meu carro é gasolina, moço. O que eu vou fazer com isso? Aí, tá vendo? Então, beleza, o cara enviesado eu não posso, tem que se ligar. Pô, pra que eu quero 50 litros de diesel? Meu carro é gasolina, mano. Por que você não me dá 50 litros de gasolina? Beleza, essa é a mente da maioria. A nossa mente enviesada é você falar, não, eu quero 50 litros de diesel. Por quê? O que você vai fazer com 50 litros de diesel? Provavelmente eu vou vender, né? E com isso eu consigo, provavelmente, como diz, talvez eu consiga um valor maior que a gasolina, eu vou conseguir abastecer meu carro e vou ter uma diferença ali que eu consigo colocar no meu bolso. Se brincar, você ainda não vai, você vai encher o tanque do carro e ainda vai sobrar dinheiro ainda, né? Dependendo ali do preço que tá diesel, gasolina e tal. O Pablo Marçal começa essa analogia com isso. Você fala assim, cara, a maioria das pessoas não vai querer os 50 litros de diesel. Por quê? Porque não entendeu que nós, como seres humanos, como empresário, como empreendedor, como pai, como marido, nós somos conversores de energia. O que você fez? Você converteu o diesel em dinheiro ou você converteu o diesel em gasolina. Você pode ir no posto lá, amigo seu, e falar, cara, eu tô com 50 litros aqui de diesel. Vê, se for bom, eu quero trocar isso a troco de gasolina. Permuta. Né? Ah, não, tem um cara amigo meu que é de diesel. Eu vou te vender mais barato aqui o diesel. Eu comprei, o diesel de qualidade, procedência, tá aqui, ó. Em vez de você pagar, sei lá, 3, 4 reais no posto, você paga 50 centavos a menos pra mim aqui. Converti. Onde que o Marçal entrou na minha mente nesse dia? Todos nós temos esse conversor com a gente. Então não existe energia negativa. Existe energia. Por isso que eles falam, falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Por quê? Porque se você pegar toda uma mensagem negativa sobre você, chegou até você e você converter isso em energia a seu favor, você vira um Pablo Marçal da vida. Ou seja, toda a energia do mercado negativo que tá agora, se eu pegar isso e fazer isso virar energia boa pro meu carro. Como? Cara, simples. A outra frase dele disso é impressionante. Todo mundo que é meu hater trabalha pra mim de graça. Sim. Porque ele brinca assim, eu deveria estar pagando os meus haters. Por quê? Porque o hater ele tem uma capacidade de alavancar conteúdo e mandar pros outros e falar, ai que mala, olha que fé das unhas, e ele comenta e ele engaja o post, né? Só que a hora que o cara entra dentro da rede social ou de uma forma de conhecer, entra num episódio de podcast e vê esse cara argumentando e vê ele batendo na Globo, igual ele fez, tá? Pra mim, a maior conversão dele durante a política de São Paulo lá foi ele batendo na Globo. Por quê? Porque quem gosta da Globo? Só os artistas da Globo. O Mion também gosta muito. Talvez. Não, tem muita gente que gosta da Globo. O fato assim... Aí eu sendo cancelado, né? Mas o fato é, cara, tem muita gente que não gosta da Globo. Tem gente de direita que não gosta da Globo. Muitos, a maioria. Tem gente de esquerda que não gosta da Globo. Fato é, ele pegou a estratégia do gatilho mental do inimigo comum. Ele bateu na Globo, o que aconteceu? Converteu energia tudo. Falou, esse cara é foda. Olha o que ele fez com a repórter, mano. Ou seja, ele pegou uma situação que estava crítica pra ele, um momento de muito meme, muita coisa, converteu. Então, essa brincadeira do diesel e da gasolina, cara, era o que a gente deveria estar fazendo na nossa vida. Porque tem gente que fala, não quero o diesel. Meu irmão, se for energia, eu quero. Ah, negativo, minha mãe vai quebrando. Júlio, para de postar sua vida que o povo é invejoso. Falei, mano, tá. Por quê? Porque, cara, beleza, eu tenho uma fé acima da média, graças a Deus, que eu sei que, pô, inveja existe? Existe. Mas se eu parar de comunicar o que eu tô fazendo pra você aqui, divulgar prosperidade, o que eu tô fazendo? Eu tô deixando de cumprir uma missão social também. Sim. Então não vou divulgar que eu tô tendo sucesso, não, porque vai ter nego invejoso. Talvez essa energia negativa da inveja que quer que você realmente não cumpra o seu papel ali de se expor, É diesel. tá fazendo assim, não, realmente eu bati minha meta e o Júlio não tá se expondo. É diesel, cara. Por quê? Porque o cara que vai estar invejoso, cara, ele me dá mais gana ainda de calar a boca dele, velho. O cara que é invejoso e acha que pra ele ter, eu tenho que perder, cara, cada dia que ele tiver com mais inveja, mais desafiante vai ser. Eu brinco que, assim,
Quando você tem essa blindagem emocional, Wesley, e que você coloca Deus acima de tudo, cara, que é uma coisa que é importante na minha vida. Então, Deus sabe minha intenção. Sabe o que eu quero. Sabe o que eu quero causar. Qualquer pessoa que não me conhece falar qualquer coisa de mim não tem relevância Sim. nenhuma. Por quê? Porque, tipo assim, esse cara só vai trabalhar pra mim de graça. Porque eu sei que o que eu sou, eu sei que realmente inveja é algo que é uma energia ruim, que pode te prejudicar, mas ao mesmo tempo, pra mim, ela vira impulsionadora. É outra frase, né? Na eleição de São Paulo, eu acompanhei muito o Marçal pra modelar ele. Eu gosto muito de modelar quem dá certo. Gosto muito, cara. Acho que é uma forma barata de aprender. E nessa época ali, ele falou uma coisa que, cara, mexeu muito ali na questão de... Foi logo esse lance de conversão. E deixa eu lembrar como é que foi a analogia dele. Fica lembrar, eu te falo. Fugiu. Fugiu. Cabeça pensando 200 coisas ao mesmo tempo, né? Nossa senhora. A hora que eu lembrar, eu te falo. Até o final do episódio, se você ficar até o final, você vai escutar. Não, mas aproveitando Aproveita aqui, aí que eu dei uma folga. essa questão mesmo da... Voltar também para a parte de escala. Você tem a impressão também que falta muito a intencionalidade das pessoas? Que o pessoal vive muito no automático, muito na aleatoriedade ali, e falta intencionalidade mesmo? E tem uma coisa do inconsciente que eu te garanto que tá fazendo diferença na vida de muita gente que tá te ouvindo hoje, Wesley. O medo do efeito colateral da escala. Por quê? O micro e pequeno empresário hoje, ele tem reclamação da empresa dele. Tem coisa que foge da mão dele. Tem resposta que esquece de fazer. Tem tempo e prazos que não são cumpridos. Se o cara que é o dono altamente interessado, ele tem problema, imagina a hora que ele coloca na mão do funcionário. Então, além da intencionalidade, ainda tem a autossabotagem, ainda tem o medo de crescer. Porque se você entrar no Reclame Aqui do Itaú hoje, cara, tem um monte de reclamação lá. Foi até assunto do nosso último podcast, né? Quanto maior você fica, mais reclamação. Sim. Quanto maior você fica, você vai ter que ter um time jurídico para te ajudar. Então eu acho que muito do pequeno, Wesley, por falta de intencionalidade, mas também por medo de gente falando mal. Por que eu queria conectar esses assuntos? Porque se o empresário entende que toda energia é bem-vinda, seja positiva ou negativa, ele já desbloqueou um pouquinho, já? Ou seja, ele tem que ter a habilidade de converter o diesel em gasolina. Quando eu faço isso, eu começo a ter disposição para crescer. A pessoa que não desbloqueou isso, cara, é como se fosse um bloqueio mesmo. Falar assim, não, cara, não vou crescer não, porque eu não tenho dinheiro. Vou crescer não, porque eu não tenho... Mão de obra tá difícil demais. Não vou crescer não, porque eu vou perder qualidade. Entendeu? Aqui, eu já falei o top 3 aqui. Mão de obra, reclamação, qualidade, manter padrão. E a pergunta que não quer calar, cara, eu escolhi crescer o ano passado. Eu consegui manter o padrão? Não. Aí, sobre a intencionalidade. Se você quisesse, se o Wesley hoje pudesse ser dono, você que tá aí assistindo a gente, se você pudesse ser dono hoje, você queria ser dono do McDonald's ou do Madeiro? Se você tá aí na internet, você pode pesquisar. Diferente do valor de mercado dos dois, você vai assustar. Mas se você for comer um sanduíche agora, você tá Mas sabe o que a pessoa fala? O McDonald's é ruim demais, o Madeira é mais gostoso. É isso. É? É isso. É exatamente isso. Eu falei, cara, se você for escolher um sanduíche pra você comer agora, você vai comer o Madeira ou o McDonald's? Aí pra pessoa que fala isso, eu falo, se o Madeira é mais gostoso, o McDonald's é ruim, cara, você tem a capacidade de fazer um sanduíche melhor que o McDonald's? Tem. Então abra uma hamburgueria pra você e seja maior que o McDonald's, pô. E não vai ser, dificilmente vai ser. Por quê? Porque o McDonald's, ele tem um modelo de negócio e ele é uma proposta de agilidade, uma proposta que cumpre o papel ali. Pô, você quer comer rápido, tem pouco tempo, em qualquer lugar do mundo, você não vai ter surpresa? McDonald's. Primeiro lugar, que eu cheguei nos Estados Unidos, cara, primeira vez, cara, não sei nem falar inglês direito. Tô com fome. Tem meia hora, onde que eu vou comer? McDonald's, acabou. Chego lá, eu já sei direitinho o que vai ter, o que eu vou encontrar, né? Então, se você quiser ser dono, cara, McDonald's é muito maior, não tem nem comparação. Mas o sanduíche do Madeira é muito melhor. Mas tem gente hoje acreditando que pra ser grande tem que ser o melhor. Não tem. Olha que loucura, né? Não, o melhor é o Madeira. Não tem dúvida, eu sou fãzão do sanduíche do Madeira.
Mas se eu fosse ser dono, eu queria uns 1% do McDonald's, tá bom. Porque o tamanho da escala dele, ele desbloqueou esse lance. O meu é o melhor. Cara, você não precisa ser o melhor. Você tem que ser o mais conhecido. Tem que ser o que entrega mais valor. Então, tá até entrando agora uns concorrentes meus aqui no mercado de Uberaba, cara. Eu fico feliz, porque hoje eu tenho clientes praticamente em todas as bolhas da cidade. Sim. Então, entrou um concorrente, já é o terceiro ou quarto concorrente que tenta entrar nesse mercado nosso aqui. Eu fico torcendo para entrar alguém de altíssimo nível, porque aí sobe a régua do mercado, eu uso o marketing dele para captar para mim, eu fico feliz, né? Toda vez que eu tinha escola de inglês, as outras escolas de inglês colocavam outdoor, eu ficava felizão. Por quê? Porque o cara vai cotar, né? Ele vai, não, eu vou ali na cultura inglesa, vou na FIS, vou na CCA, vou não sei o quê. Aí quando o tráfego pago do curso de inglês subia na cidade, aumentava a minha informação de curso. O cara ligava mais, tô cotando inglês. Ou seja, a verba de marketing da cultura inglesa girou lead para mim. Então eu fico doido, Wesley, para trazer pessoas para esse mercado de permuta multilateral para Uberaba. Só que o que acontece? Aí entra um concorrente, eles começam a abordar meus clientes. Alô, estamos com a proposta aqui na cidade aqui, que é outra via permuta. Eu achei até bom que eu recebi print disso. Olha, eu expondo, né? Às vezes a pessoa vai assistir aqui, vai saber que eu tô recebendo os prints, né? A pessoa vai assediar meus clientes. E o que é pior? Nem o trabalho de tentar explicar de novo como é que funciona. Não, tá chegando outra via permuta. Aí eu falei assim, caraca, mano, virei o Bombril, né? Porque, ó, palha de aço é Bombril. Agora, plataforma de permuta multilateral em Uberaba é via permuta. Eu fiquei lisonjeado, né? Mas aí, a hora que eu recebi o print, eu falei assim, a pessoa me chamou e falou, é sua? Eu falei, não é minha, não. Ah, não é porque falou que é outra via permuta, eu achei que era sua. Já que não é sua, não vou entrar, não. Aí eu falei, entra, né? Entra pra você ver como é que é. Eu sou super a favor de você entrar em todas. Por quê? Porque quando você conhece seu valor, o Wesley, a minha proposta de plataforma múltipla, apesar de hoje o Júlio ser a via permuta ser a maior do Brasil, eu não preciso ser a maior do Brasil, a melhor do Brasil. Eu não preciso. Aí eu escolhi o quê? Ser a maior do Brasil. Sim. Ser a maior do Brasil, eu vou atender um público, vai me dar mais problema. Talvez eu vou abrir um pouco o filtro de pessoa, de nível de cliente. Às vezes eu vou pegar faturamentos menores. Às vezes eu tenho uma inadimplência maior. Só que a minha cabeça tá na escala. Então, na escala, se eu precisar de cliente, por exemplo, vou te dar um número aqui, que eu pesquisei recente. Se eu precisar de faturamento abaixo de 50 mil reais por mês, cerca de 80% a 90% dos CNPJs de Uberaba hoje estão nessa faixa. Então, se eu pegar os 40 mil CNPJs, você vai ter 80%, 90%, 50 mil para baixo. E se eu quiser cliente acima de 50 mil, eu vou ter 10% a 15% dos CNPJs. Se eu quero focar na escala, eu vou focar em qual público? Dos 90%. Então, isso é uma característica, cara, que a gente precisa conversar com o empresário que está assistindo esse podcast hoje. Você quer escala? A escala tem benefícios e a escala vai trazer um monte de problema. Vai ter mais reclamação, vai ter mais gente falando mal de você. Então, sua pergunta foi lá o seguinte, falta intencionalidade? Falta. Mas falta mais ainda do que intencionalidade. Falta a pessoa parar pra pensar que o que tá travando ela é esse perfeccionismo. Foi quando surgiu o Jerônimo Temel lá atrás. Antes feito do que perfeito, né? Sim. Aí vem gente criticando. Não, cara, tem que ser feito e perfeito, né? Nessa frase, eu acho que ela não é dita tão, assim, corretamente. Pra mim, assim, antes, como é que é a frase mesmo? Antes feito do que perfeito, né? Antes feito do que o perfeito não feito pra mim. Essa que deveria ser a frase. Eu porque gostei. o perfeito realmente é melhor do que o feito mal feito. Então, assim, antes feito do que o perfeito não feito. Né? É isso, cara. E essa frase, ela dá margem de interpretação, porque a galera, em nome do perfeccionismo, demora demais a sair. E aí tem a outra frase que complementa essa. Se saiu perfeito é porque saiu tarde demais. Sim. Porque, cara, você vai melhorar no meio do caminho. Se você pegar o sniper que você participou, telão de LED, 100 pessoas, cara, eu jamais imaginei que eu teria um treinamento em Uberaba daquele tamanho que você participou. Mas é isso a questão, Júlio. O problema é a comparação, pô. Uhum. Tipo assim, aí eu vou no seu sniper, agora no último, foi o 23, 22, 23. Que é 21? 22, é. Aí eu vou no seu sniper 22. Nunca foi. Primeiro contato que eu tive num treinamento seu. Estrutura
telão de LED, Bonitão. videomaker, São Paulo, interação, outros palestrantes. Olha, não, eu só vou começar quando eu estiver nesse patamar do Júlio agora. Só que eu não vi toda a sua trajetória do 1 até o 22. Se você rolar o feed, um dia tiver curiosidade, você vai ver que ridículo, cara. Primeiro sniper eu fiz era um flip chart, 20 pessoas, 2 finais de semana, que não era um final de semana só, era sábado e domingo, 2 seguidos. Aí um cara, o Mauro, do Instituto Intelecto, foi a primeira coisa que ele me ensinou. Falou, não, Júlio, cara, não faz 2 finais de semana não, você tem que alugar 2 hotéis, né? Então faz o seguinte, reduz, deixa sexta-noite, sábado e domingo, que aí você vai conseguir pagar menos aluguel, vai ter menos objeção de data, porque, pô, 2 final de semana é foda também, né? Então, assim, cara, eu aprendi muito nesse processo, o Wesley. E a primeira turma foi uma porcaria, cara. Tem aluno meu da primeira turma que é meu cliente até hoje e fala que foi maravilhoso. Mas a hora que vê hoje, fala, não, você tá de sacanagem, você tem que devolver o dinheiro. Mas não, não é possível, isso aí, né, tem que deixar eu fazer de novo. Agora parece que era só 7 dias. Mas não, também não pegamos pesado comigo, pô. Mas é isso, cara, eu acho que conversar sobre escala, Wesley, eu acho que o melhor exemplo é isso, cara, é o remédio pro empresário que tá se sentindo muito... que tá muito pesado empreender. A maioria das pessoas que começaram a empreender, empreende numa coisa que brilhou o olho um dia, né? Sim. Mas você vai conversar com o empresário em pleno 2025, cara, a maioria deles tá desanimado com o negócio. Nossa, cara, não, o mercado é difícil, né? Não é aquilo que eu pensava, o governo tá me arrebentando. Então, pensar intencionalmente em escala, eu acho que é um passo importante. Eu acho que se a pessoa sair desse episódio aqui já pesquisando mais... O que eu vou delegar primeiro? O que é importante delegar? O que é importante ficar comigo? Eu acho que já é um excelente caminho pra seguir, sabe? Nessa parte de delegar. Pra delegar, eu preciso ter o colaborador. A forma com que eu contrato também importa ali no fator escala também do meu negócio ou não? Já trouxe alguém de RH aqui? Não. Tô querendo. Nossa, cara, vou te indicar uns. Porque, ó, existiu, Wesley, o Júlio que contratava por indicação. Aliás, vou te mentir, existiu o Júlio Projeto Social, foi o primeiro. Todo mundo tá precisando de serviço, eu dava serviço lá. Eu acho que essa é a primeira categoria mesmo, da maioria. Tem um primo que a mulher engravidou e o primo traiu ela. Não, traz, vem cá, eu vou arrumar alguma coisa pra ela. Então, assim, a primeira fase do Júlio foi projeto social. Tá? Uns deu certo, a maioria deu errado. Segunda fase, indicação. Nem pediu muito dinheiro. Indicação, primo da amiga, não sei o quê. Terceira fase, quando eu profissionalizei esse setor da empresa, que é o quê? Cara, uma empresa de recrutamento e seleção, eu quero perfil comunicador executor, de preferência, hoje, né? Acabamos de contratar um ser humaninho que vai mudar essa concepção nossa aí, que é o Felipe lá de Curitiba. O menino tá dando um show lá, Felipe de Curitiba. Vai ser meu sócio lá, tá profetizado. Mas a gente entendeu que mulher, mãe, tava performando muito mais do que os marmanjos. Aí eu vou lá na empresa de RH e falo, eu quero uma comunicadora, executora, mãe, mulher. Por quê? Porque é uma coisa que o mercado tradicional aqui de Uberaba também não contrata. Eu já escutei de empresário aqui de Uberaba que não contrata mulher porque é engravida. Eu já escutei empresário aqui de Uberaba falar que não contrata mãe porque vai dividir a atenção com o menino. E quando eu coloco mãe e mulher pra trabalhar com a gente, é exatamente o contrário. Pega os marmanjão e tá trabalhando 2, 3 vezes mais. A mulher, quando ela pega a empresa pra trabalhar com a gente ali, cara, ela não veste a camisa da empresa, ela tatua a marca da empresa no peito, cara. Então, ou seja, os homens aí, ó, recado pra você que é homem, cara, abre o olho até no banco, viu? Vai sobrar emprego pros homens, não. A mulherada tá dominando. E aí, eu vou lá na empresa de RH e falo assim, ó, eu quero mãe, mulher... de preferência que já tenha passado por algumas experiências na vida aí. Não tem problema, se for frustrante, melhor ainda. Sim. Por quê? Porque a mãe, cara, principalmente a mãe solo, cara, que precisa de trabalhar pra sustentar o filho, cara, ela é um avião pra trabalhar. Não tem corpo mole, não tem tempo ruim, a pessoa... Se ela for empreendedora, então, vai falar assim, cara, amanhã eu posso ser dona disso aqui. Ninguém segura. Então, eu sei que tem umas questões éticas pra gente recrutar, né, que obviamente tem coisas que ficam nos RH, mas não saem de dentro do RH. Por exemplo, essa frase que eu falei aqui, se mulher engravida, isso é seríssimo. Isso é passivo de cancelamento, mas infelizmente existe. Infelizmente a mulher
ela tem mais dificuldade de se posicionar no mercado por causa disso. Alguns empresários antigos ainda não dão oportunidade, porque tem esse risco. Esse risco de, pô, tem que tirar a licença, tem parte da licença que é... Mas uma empresa que tem esse pensamento, né? Conjunto, a empresa, o conjunto de pessoas na empresa ali, ao meu ver, é uma empresa que atua de forma aleatória mesmo, porque não atua em cima de métricas. Não, Porque a se partir do fosse, momento que você atua em cima de métricas, você vê que é o contrário. É. É o oposto. Justamente porque tem pouca oportunidade, a hora que a pessoa acha, ela valoriza. Então, ou seja, o cenário do mercado... Olha o conversor de energia. A pessoa foi lá e me vendeu o diesel, ó, mulher engravida. Eu falei, não, peraí, justamente por isso. Então, quer dizer, a mulher, quando ela vira mãe, eu brinco isso, eu vi isso acontecer com a Aninha 2 vezes, então eu vi os 2 partos dos meninos nasceram natural. A Aninha teve todo um trabalho ali de preparação, ela me educou, né, pra ter o parto natural, porque cesariana é uma indústria, né, cara? Sim. Aí, tipo assim, eu não sabia que era. Pra mim, velho, vai lá, toma nesse, abre lá a barriga, tira mais rápido e tal, no instantinho você já tá em casa. Cara, não, existe uma indústria da cesariana, né? Completamente diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos, cesariana é só se não tiver outro jeito. Sim. Né? Aí, beleza, estudei isso, cara. Estudei. E aí, a hora que eu vi a minha esposa fazendo o primeiro parto do Estevão, que inclusive quem fez o parto, né? São situações engraçadas. Quem fez o parto do Estevão foi a minha médica agora que me emagreceu, a doutora Graziella, lá de Araxá. Graziella Rios, melhor médica que tem hoje pra te fazer emagrecer e ganhar massa, a doutora Graziella Rios. Traz ela aqui, hein, cara. Você tem coragem? Claro. Ela é braba. Claro. Ela é braba. Vou convidar a doutora Grazi pra vir aqui no podcast. Top. A Grazi, ela era especialista em parto. E aí ela tava gordinha na época, tava trabalhando muito, falou assim, cara, agora eu vou cuidar de mim. Apaixonou pela área, especializou, ela é endócrino, né, também. E aí, cara, vendo esse cenário de mãe, a frase que eu ia te falar, que eu abri essa janela enorme pra falar, ela é: ser mãe é um segredo entre a mulher e Deus. Porque depois que a mulher vira mãe, cara, o sono da Aninha mudou, a forma dela de perceber. Você tem noção, a Aninha, antes de ser mãe, ela entrava no carro e dormia. Eu não tinha parceira pra viajar. Depois que ela virou mãe, ela parou de dormir no carro. Eu sei que você fala, eu que durmo. Depois que ela virou mãe, eu vou dormir, que ela vai ficar tocando. Não, eu falo. Sabe que era o medo dela? Real, quando a gente começou a namorar, a hora que eu tiver filho e o menino chorar lá no berço, eu não vou ouvir, porque meu sono é muito pesado. Sim. Ou seja, existe, isso aí é comprovado, se for estudar, alterações fisiológicas na mulher depois que ela vira mãe. A sensibilidade é outra. A forma de atender. Cara, imagina o que é só uma mãe cuidar do menino ali, que tem hora que é só a mãe, né? Amamentar, trocar fralda. Por mais que o pai seja presente, cara, a carga pesada mesmo é da mãe. Sim. Qual a lógica de uma mulher dessa que passou por essa experiência, ela ficar ruim de serviço? Por que o mercado não valoriza ela desse nível? Então, cara, falou que é mãe, eu já, primeiro pontinho do processo seletivo, mãe. Por quê? Porque existe um segredinho entre a mulher e Deus depois que vira mãe. Aí você me fez a pergunta o quê? Qual a importância do processo seletivo ser direcionado por um especialista? Cara, total. Porque vai diminuir o risco de contratar errado. E aí você começar a fazer da sua cabeça, pô, não faz sentido, a pessoa estudou psicologia. 4, 5 anos da vida dela. Fez especialização. Faz teste de perfil comportamental. Estuda uma vida para fazer um recrutamento bem feito. Você vai lá e pega o currículo indicado da sua prima e quer que dá certo. Então, ou seja, eu sou a primeira pessoa a falar assim, contrata um especialista de RH e abre uma vaga processo formal. Deixa a psicóloga fazer o trabalho dela. Porque você vai economizar uma grana. Aí minha vida mudou, cara. E aí, erra também, erra. Mas erra menos. Sim. Erra menos. Vai continuar errando. Então vai ter recrutamento que eu fiz com psicólogo também que não deu certo. Mas assim, os KPIs, né? Tem nem comparação. Júlio, agora eu vou falar alguns fatores de forma direta aqui pra você. Eu gostaria que você me pontuasse aqui se afeta diretamente essa parte de escala. Tá bom. No meu negócio ali. Aumentar as minhas vendas afeta diretamente a minha escala? Diretamente. Por quê, cara? Porque aumentar as vendas é uma forma de escala, né?
Aumentar as vendas da forma que então afeta diretamente. Essa parte também direcionada para a parte de venda e escala, né? Logicamente falando. A parte de follow-up. Eu melhorando meu follow-up ali nas vendas. Consequentemente, me ajuda a vender mais, E escala. otimizar as minhas vendas e escalar Com mais certeza. também. Com certeza. Até explica pro pessoal um pouco o que que é follow-up. Follow-up, vamos lá. Follow-up é acompanhar o lead até ou ele falar que vai fechar ou ele falar que não quer. Então, onde que tá o grande erro das empresas, cara? Ele vira cliente no sistema só depois que ele paga. Aí ele vira um contrato, ele vira uma ligação no dia do aniversário e tal. O que uma área profissional de vendas faz? Ela tem um funil de vendas e antes do cara virar cliente, eu tenho um trajeto. O que é o follow-up? Follow-up é a hora que o cara parar de me responder, eu entrar em contato com ele de novo, depois de novo, tentar por e-mail, tentar por direct, tentar... Então, ou seja, o follow-up, cara, é você economizar o recurso que você já gastou. Porque tem gente que, nós tá falando, você liga a hora de fora, né? Pô, não, 35% responde. E os outros 65% que não respondeu? O que eu tenho que fazer? Follow-up. Pô, chegou aqui, fiz a reunião. Coloquei um prazo aqui, depois de manhã eu te chamo. O que eu tenho que fazer? Chamar. Então, qual que é o papel do follow-up na escala e nas vendas, cara? É para você parar de gastar recurso financeiro, porque isso aqui vai ser até o tema da minha palestra no iSummit. No iSummit, o tema da minha palestra é CAC e as métricas de qualquer área comercial profissional. O que ela precisa ter de métrica para ela performar? E uma das coisas que o empresário padrão não sabe é que todo cliente tem um custo. Sim. Então, um lead tem um custo. Aí você acrescenta o marketing, o SDR, o fechador, o salário fixo do vendedor, a comissão do vendedor, tudo que você gasta com marketing, dependendo do imóvel que você alugar, entra no marketing também. Por exemplo, não, vou alugar um imóvel no shopping que custa 30 mil reais, mas eu tenho um imóvel compatível na rua que custa 5 mil. Se você for olhar numa consultoria financeira, 25 mil reais desse imóvel do shopping não é não é despesa de aluguel, sabia? É despesa de marketing. Porque se eu tenho um imóvel compatível em outro lugar de 5 mil, você paga 25 pelo lugar, quantidade de gente passando. Então, o marketing, aumenta o CAC. O marketing é importante, então. Cara, se você topa pagar, eu tenho esse caso real, se você topa pagar 25 mil reais pra ter um aluguel no shopping, e você pode pagar 5 mil na rua, por que você paga 25 no shopping? Aí que vem o tamanho da bomba. Onde que eu vou contabilizar 25 mil aqui? No CAC. Porque ele tem que pagar o custo de aquisição de cliente. Por quê, Júlio? Não, isso aqui é meio avançado, mas eu acho que vai ter gente que vai entender. Se não entender, depois você pergunta aí no comentário e nós explica. Que é o seguinte, cara. 25 mil. Será que se eu meter 25 mil, se eu meter 20 mil reais de tráfego, não vai vender mais do que eu colocar essa loja no shopping? Porque se vender mais, qual a lógica de você ter a loja no shopping? Então, cara, tem gente que não faz essa conta. Porque se eu posso alugar um imóvel num lugar que passa pouca gente e eu posso pegar esse dinheiro e tacar no marketing, não é que você tá sem verba de marketing, você tá investindo no lugar errado. Então, ou seja, tem aluguel que é verba de marketing. Tem gente que vai só colocar lá uma DRE. Quanto tem DRE, né? Despesa de aluguel. 25 mil, não. Aí meu consultor financeiro vai colocar 5 mil de despesa de aluguel e vai lá na despesa com vendas e vai meter 20 mil lá. Investimento em aluguel. Por quê? O aluguel faz parte da minha verba de marketing. Nesse cenário, você pega uma referência de outro imóvel em outro local para você ter a referência de valor base ali. Para você não deixar a sua área de vendas subavaliada em custo. Porque você só tá alugando no shopping por causa do lugar. Em tese, você acredita que você vai fazer o quê? Vai vender mais, vai escalar mais. Sim. Então, ou seja, entre você ter uma loja no shopping e ter uma loja online, por que você vai pagar aluguel no shopping? Você pode vender online e é só você colocar aquele dinheiro do aluguel no tráfego pago. Só que isso, cara, é um assunto tão simples, mas tão complexo ao mesmo tempo. Porque a maioria dos empresários não tem DRE e não sabe quanto que custa um cliente. Aí vem um grupo de network que cobra míseros 3 mil reais por ano e vai achar caro. 3 mil reais por ano, o que você paga com isso? De verba de marketing. Nós estamos falando de 250 reais por mês. Né?
Então, assim, infelizmente o empresário hoje ele não está investindo mais em marketing porque ele não tem conhecimento Sim. sobre CAC. Eu acho que é assim, né? Voltado para isso também é muito 880, né, Júlio? Por exemplo, ou o cara quer ser um especialista a ponto de não fazer e não delegar, ou o cara não aprende nem o básico e aplica de forma errada. É isso. Um exemplo aqui que eu dei recentemente é essa questão do tráfego pago mesmo. A pessoa condena o tráfego pago e não a forma que ele aplicou. Porque ele não conhece nem o básico. Aí ele contrata errado, ele não consegue avaliar as métricas do tráfego, contrata um profissional que diz ser profissional, mas é um orelha de porco ali. Que acha que sabe também, tá rasgando seu dinheiro. Tá rasgando dinheiro, aí no final o cara fala que o problema é o tráfego, não é o tráfego. Esse negócio de tráfego não funciona. É a mesma coisa, isso aí que você falou. Olha que importante o que nós vamos falar aqui agora, cara, pra pessoa se alertar. Esse ano, eu conheço pelo menos umas 10 empresas que fecharam as portas, próximas a mim, clientes. 2 delas eram no shopping. A pessoa que fala isso do tráfego, ela tá falando, loja no shopping não funciona. Por quê? Porque essa pessoa que quebrou no shopping, ela vai começar a achar que o problema foi o shopping. Na verdade, tem um monte de loja prosperando no shopping. Sim. Então, ou seja, o problema, Wesley, é a galera não fazer conta. Então, a despesa ali com aluguel, com tudo que é voltado para a venda, comissão de vendedor, marketing, social media, vídeo, isso aqui tudo faz parte de uma métrica que todo empresário deveria ter, que é o CAC, custo de aquisição de cliente. Quanto custa para eu ter um cliente novo na minha base? Hoje eu tenho meus dados aqui, vai custar entre 800 a 900 reais por mês para eu ter um cliente novo na minha base. Quanto que vale uma indicação, então, quente? 900 reais. Uma indicação que eu vou lá e fecho, vale 900 reais. Por quê? Porque eu pago 900 reais para ter um cliente novo. Por isso que é tão importante vender para cliente antigo. Sim. Porque se você vender mais de uma vez para esse cliente, você diminui o CAC dele. O cara já tá na minha base, já confia em mim. Então, é mais fácil vender mais coisa para ele. E o melhor, tickets maiores. Geralmente, quando ele compra e confia, ele vai ter sensibilidade de ticket menor. Você vai dobrar, triplicar, quadruplicar o ticket. Então, follow-up, que foi sua pergunta aí, cara, é importantíssimo, tá? Por quê? Porque você vai economizar recursos. E hoje em dia, 2025, o empresário que não tá enxugando o custo tá passando sufoco. Tem que enxugar, porque o mercado retraiu. Júlio, outra coisa, eu ter um processo bem estruturado ali na minha empresa também me ajuda na questão da escala? Sem dúvida. Na verdade, sem processo não escala. O que é processo em indústria, Wesley? Processo em indústria é produção em escala. Então, assim, nem tem jeito de você falar de ter escala numa empresa se você não tem os processos definidos. Por quê? Porque é você fazer um download do seu cérebro e entregar para o outro, o fluxo de trabalho é esse, o script que você vai usar é esse. Se o cliente responder isso, você fala isso. Então, assim, quando o empresário não tem processo, cara, ele não consegue escalar. Ele vai ter um processo artesanal o resto da vida, que é mais ou menos a maioria dos empresários que eu convivo hoje. É extremamente artesanal. Saiu da mão dele, perdeu o padrão. Por quê? Porque é artesanal. Uma hamburgueria artesanal, né, cara? É isso. Aí, no fim das contas, a culpa cai no colaborador, que ele contratou, né? Aí fala, o cara, a mão de obra tá fraca, né? Ou você que não sabe treinar, não. Aí tem engraçado que a hora que eu sou mais próximo do empresário, ele fala assim, não, mas meu funcionário é aquilo, ele não sei o quê, ruim demais. Eu falei, cara, mesmo? Ele é ruim do jeito? Eu falei, e aí, quem contratou? Quem tá treinando? Aí, devia ser eu, por que você não demite? E pro empresário é fácil demais, aí ele chegar pra mim e falar assim, não, meu funcionário é ruim. Foi, mas o animal, quem contratou? E acaba que vira uma bola de neve, né, Júlio? Por exemplo, aí o cara não tem processo, não tem estrutura, não tem fluxo de caixa. Por que você não manda o cara embora? Cara, eu não tenho Não tem dinheiro pra pagar ele. Pra pagar o acerto, eu mando ele embora. Aí é o caos, né? Isso aí acontece. Não, cara, tô doido pra mandar embora, mas eu tô juntando dinheiro. Meu Deus do céu, cara. E tem gente que ainda acha isso normal. Ou seja, você virou empresário para bancar o risco do negócio, bancar o risco do governo, bancar o risco do empregado, pra você ficar pagando pra trabalhar, pô. O pessoal tá confundindo muito o comum com o normal, né? Isso pode ser comum, mas não é normal. Não é. O que é normal? Normal é o empresário ter lucro
movimentar a economia e prosperar. O empresário que tá arriscando mais do que a maioria, não tem nada garantido. Cara, todo mês é matar um leão. A maioria dos empresários que eu conheço. O que deveria ser o normal? Esse cara prosperar. É ele mudar de casa, é ele morar em outro lugar, ele comprar um carro melhor, ele ir no supermercado e parar de olhar o preço das coisas. Por quê? O risco e o retorno tem que ser compatível. Você vai investir no mercado de ação, a ação que dá muito, ela é muito arriscada. O mercado empresarial, Wesley, ele dá muito, ele é sem limite. Então, qual que é o limite da sua empresa hoje? Nenhum, sua cabeça. Sim. Qual que é o limite da minha empresa hoje? A minha cabeça. Ou seja, você quer trabalhar no mercado altamente lucrativo, quer empreender? Meu irmão, tem que dar lucro. Se você estiver matando cachorro a grito, tá errado. Então vai trabalhar CLT, pelo menos na CLT você vai ter uma férias por ano. Pô, eu tinha vale alimentação, eu tinha 13º, 14º, PLR, plano de saúde. Pra que eu vou sair disso? Pra ficar escravo do meu negócio? Não. Então, ou seja, eu acho que tem hora que dá um tapa na mesa, Wes. Fala assim, cara, não, peraí, deixa eu voltar pra CLT então, hein. Ou eu faço isso aqui virar um negócio brabo, e eu entendo que o problema sou eu, ou eu volto pra CLT. Porque tem muita gente achando um caminho do meio, vou reclamar. Vou jogar a culpa no funcionário. Ah, não, a culpa agora é de Uberaba. Uberaba que... Entendeu? Então assim, são coisas que empresário não tem o direito de reclamar. É um pouquinho de spoiler do Sniper, né? É a primeira aula da sexta-feira ali, o último momento. Né? Que a pessoa tende a justificar tudo. E a gente, que é empresário, não tem direito de justificar, não, cara. Pode fazer qualquer coisa, menos justificar fracasso. Né? E uma coisa que o pessoal tem que tomar cuidado, isso eu falo pra você porque eu passei por isso. Quando você trabalha como CLT e tem o pensamento de se tornar um empresário, né? Aí você sai ali da empresa para se tornar um empresário. Você vai ser tentado diretamente a voltar pro CLT. Vai ser. Aí é onde você vai conseguir, né? Onde você vai conseguir suportar a pressão e talvez ser resiliente, né? Pra enfrentar as batalhas diárias. Porque assim, não é uma coisa que você vai sair hoje de CLT, amanhã você já vai ter um lucro extraordinário. Não é assim, né? Tanto que eu demorei 7 anos pra ter o mesmo padrão de vida que eu tava no banco. Por isso que eu te falei que é mentalidade. Por quê? Porque tem que ver uma melhora de mentalidade. Você concorda comigo que você vai começar a prosperar financeiramente baseado numa mentalidade forte? Se você tá com problema de mentalidade, Wesley, qual que é a chance de você prosperar? É nula, basicamente né? nula. Se estiver convivendo com as pessoas erradas, você só conversa com gente que quer saber de beber, fumar e ficar jogando bola o tempo inteiro. Nada contra, gente, mas a pessoa só quer farra. Você só anda com gente quebrada. E aí você quer dar certo no negócio, mas você não tem nem papo pra conversar com a galera. E você não quer sair desse círculo também. Então, Wesley, eu demorei 7 anos pra ter o padrão de vida melhor do que o que eu tinha no banco. Mas nunca me faltou mentalidade. Eu nunca pensei em desistir. Nesses 7 anos, cara, minha mentalidade só melhorou. Aí, quando a sua mentalidade só melhora, o financeiro acompanha depois de um determinado período. Então, até pra corrigir o que eu falei aqui, se você não tiver melhorando em mentalidade, você não vai melhorar financeiramente. Então volta pro CLT que é melhor. Volta pro CLT, não tem nem o que falar. Agora, se a sua mentalidade tá subindo e você só não tá colhendo, você tá plantando 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá plantando, você tá vendo que você tá melhorando a sua cabecinha. Você já não tá convivendo com as mesmas pessoas, você já tá lendo uns livros diferentes, já tá com um papo diferente. Pô, então é questão de tempo. Até porque se você tiver com a mentalidade alta, você não desiste. Mas assim, agora vou ser sincero com você acabou me frustrando agora, viu? Porque eu achei nesse percurso seu aí, era sorte, foi sorte. Eu achei que o cara sortudo, né? Cara sortudo. Rapaz, nossa. Cara, você me conheceu, eu já tava nesse processo eu perdi 22 quilos em 4, 5 meses. E, cara, foram 7 anos ferrando a minha saúde em nome de manter a mentalidade forte e não quebrar. Por quê? Porque equilibrar todos esses pratos é muito difícil. Então, a hora que eu vi que tinha virado bengala, eu falava assim, não vou fazer dieta não, porque minha vida é muito corrida. Não vou treinar não, porque a minha vida é muito corrida. Aí, a hora que eu comecei a olhar o quanto que eu tava tirando das empresas, bati o olho e falei assim, não, agora é falta de vergonha na cara mesmo. O pessoal tem que entender, né, Júlio, por exemplo, que o desequilíbrio é necessário. Você não consegue ser equilibrado. Não. Mas só que você tem que pôr uma data pro desequilíbrio.
O Senão Joel eu fala muito isso. Senão você fica 5, 10, 20, toda a vida desequilibrado. Não faz sentido. Aí, tipo assim, ó, o preço fica caro demais. Então, ou seja, hoje, cara, eu posso te falar que eu tô na minha melhor fase física, tô na minha melhor energia, mas eu só consigo tirar tempo pra treinar hoje, no meio da tarde, porque eu tenho time. Eu treino no horário que a academia é vazia, eu treino no horário que o personal tinha horário tranquilo. Eu treino num horário que é melhor fisiologicamente pra mim, sabia? Porque eu tinha dificuldade de treinar de manhã. Muita dificuldade de acordar cedo, porque eu dormia tarde. Uhum. E aí eu não dava a quantidade de hora de sono necessária, eu acordava às 5 horas da manhã, que tinha virado moda uma época, né? Aí um dia eu tô assistindo o Eslen Delanogari, acho que é isso mesmo. Isso. Aí ele falava, cara, ciclo circadiano, você tem que acordar com a luz, né? Então, peraí, então, pô, meu quarto eu abro aqui, ó, a hora que o sol nasce, ele me acorda. Não precisa de despertador. Então, pô, tem uma liberdade hoje de poder acordar na hora que eu programar. Então eu faço o seguinte, cara, eu vou acordar a hora que meu olho abrir, mas eu posso deixar o sol bater no meu olho que eu vou acordar melhor, em vez de deixar aquele despertador infernal do meu lado. Conclusão, de manhã eu sou altamente produtivo, minhas reuniões da manhã são produtivas demais. À tarde eu faço reunião, inclusive eu vou sair daqui e vou treinar. Aí, à tarde eu faço reunião até 4h30, 5 horas. A hora que minha energia tá ficando baixa, que eu faço, treino. Pô, Ju, mas 4h30 da tarde, horário de herdeiro? Falei, eu programei meu horário pra treinar 4h30 da tarde. O que acontece na hora que você sai do treino 5h30? Busca os meninos na escola, endorfina tá alta, eu consigo trabalhar até 10, 11 horas da noite. Quando precisa. Todo dia eu vou até 11 horas da noite? Não é todo dia. Mas se precisar, essa rotina que eu desenvolvi aqui, eu tenho energia pra ficar até 11 horas trabalhando. Por quê? Porque eu coloquei um treino no momento que eu já tava ficando embaixo. Que dia que me ensinaram isso? Cara, o dia que eu aprendi a ter liberdade pra não ficar onde a maioria. Então eu vou na academia no momento que não tem ninguém. Ou tem empresário bem-sucedido. Sim. Porque lá no meu horário é o seguinte, ou é empresário bem-sucedido, ou é... Cara, quem tá lá 4 horas da tarde? Mas você me falou uma coisa. Herdeiro, né? Tem os herdeiros. Então, é isso aí. Você me falou essa expressão, né? Que a pessoa chega pra você e fala, mas você tá malhando esse horário, você é herdeiro? Aí... O pensamento da pessoa não teria que ser, cara, você tá malhando esse horário? O que você fez? O que você fez pra treinar esse horário, né? Me ensina, pô, o que você fez, entendeu? O cara tá trabalhando na empresa dele, que em tese, o único benefício que ele tem é não ter chefe. Um chefe só, ele tem todos, né? Mas o cara, ele virou escravo das escolhas dele, ele tem que treinar. Quando treina, ele não acha tempo, mas quando treina, ele tem que ir de manhã cedo demais, ferrando a noite de sono dele, ou ele tem que ir na hora do almoço, porque ele não pode sair da empresa dele. Cara, que merda de empresário é esse? Que não dá conta de escalar o negócio dele pra ele ter liberdade num pouquinho da agenda pra ele fazer algo que é prioridade pra ele. Cara, eu vivo da minha imagem hoje. Sim. Vi um episódio de podcast meu antigo, o tamanho da minha cara, eu falei assim, velho, como é que eu tava com a cara desse tamanho? Ninguém me avisou. Um papo parecendo um sapo. Falei, cara, isso aí não é performance, velho. Então, peraí. Se eu vivo da minha imagem, se eu sou líder de pessoas e eu não tô dando conta de liderar meu corpo, Sim. pô, não faz sentido, essa conta não fecha. Então, pode parecer arrogância e tudo, mas, cara, eu sinto vergonha de ver o jeito que eu tava. 105 quilos, velho, pesado, eu tava com força no braço pra carregar meu filho de 5 anos, eu tava ficando pesado. Aí vem, de agora pra frente, eu tô indo pros 40 anos, né, Wes? De agora pra frente tem uma estatística de massa muscular que você vai perdendo, né? Daqui a pouco eu não tô dando conta de ir no banheiro sozinho. Então, peraí, já não é mais só estética. Então, pô, é a imagem que eu quero passar pro meu cliente, é a pressão que eu tenho que ter pra suportar a pressão do mercado que não tá fácil. Sim. Então a frase, mais uma vez o Pablo Marçal, né, me influenciando. Espírito forte não habita corpo fraco. Falou isso, falei, puta, velho. Um projeto que ele fez com o Cariani, quer dizer, você tem presença de espírito, você tem voz de comando, mas seu corpo tá fraco, não tá compatível. Conclusão da história, o empresário normal já vi vários. Não, Júlio, 4h30 na academia, tá, a vida ganha, hein? Não tô com a vida ganha, não. Só sou empresário que tem liberdade sobre o meu tempo. Se você não tiver esse benefício, o que vale? Né? Então, significa que eu tô trabalhando pouco? Não. Significa que eu sou dono do meu horário. Né? E assumo todos os riscos de ser dono do meu horário.
Então, cara, olha a importância de um podcast desse. Talvez o único lugar que a pessoa escutou nesse nível de sinceridade foi aqui. Você é escravo das suas escolhas. Todo mundo fala que você tem que treinar 5 horas da manhã, você tem que ir 5 horas da manhã? Não. Às vezes 5 horas da manhã não é bom pra mim, eu não quero. Eu quero estar dormindo 5 horas. O Flávio, quando perguntaram pra ele no podcast, falou, não, eu acordo 7 horas, 7 e meia. Mas mesmo assim, você é bilionário? Eu falei, ué, não, bilionário tem nada a ver com hora que eu acordo, não. Tem a ver uma coisa com a outra, eu tenho que tomar banho gelado agora? Não, né, cara? Beleza, é uma ferramenta. Ótimo. Mas, cara, a gente tem que parar de ir com a maioria e começar a questionar algumas coisas, sabe, Wesley? Então, o único benefício que tem da pessoa ser empresária é ter liberdade sobre o tempo dela. Significa que ela vai trabalhar pouco? Não. Mas se ela é escrava da empresa, não adianta ser empresário. Sim. Ah, não, sou escravo da empresa, mas tô rachando, tô andando de Ferrari, tô morando onde eu quero, não tô reclamando de nada, tô ganhando dinheiro. Ah, beleza. Ainda vai lá, né? Não acho que é justificável, porque se você tá com tanto dinheiro, você podia ser mais livre, né? Sim. Se você tá com tanto dinheiro, você não precisa trabalhar tanto mais. Mas a realidade é o exato oposto. O cara tá quebrado, tá escravo da empresa e não tá fazendo nada pra mudar. Até porque somos todos finitos, né, Júlio? Todos finitos. Outra coisa, tecnologia. Tecnologia agora com as IAs influencia na minha escala também? Sem dúvida. Tô usando muito. IA hoje, quem tá fora do grande potencial de escala barata. O que a IA tá fazendo, Wesley? A IA tá deixando mais barato escalar. Então, em vez de eu podia ter 1000 SDR hoje trabalhando, eu tenho uma IA trabalhando de SDR. Sim. Vai depender do tanto de demanda que eu conseguir gerar. E sendo mais assertivo, né? Sendo mais assertivo. Outra coisa, Júlio, você já falou um pouco agora há pouco, né? Uhum. A parte de branding também ajuda na minha escala. Nossa, não tem nem o que falar, né, cara? O McDonald's tá aí pra provar, né? Então, assim, branding tem que ser investido em branding. Inclusive, eu vi que você tem episódio sobre branding aí, né? A galera tem que ouvir, cara. Porque, basicamente, o que eu fiz ali com o Jonathan, com o investimento da doutora Grazi, hoje eu tenho um time multidisciplinar. De onde eu vim, Wesley, eu falo isso assim, parece que eu tô até, ultimamente, eu tenho... Como eu tenho um perfil muito de alta performance, eu quero crescer, prosperar, mudar a vida de muita gente, tem hora que eu não comemoro muito as minhas vitórias não, sabe? Onde eu vou fazer um post, semana passada, eu falei assim, cara, vou marcar a galera que me ajudou aqui nesse processo de emagrecimento. Aí eu fui lá e coloquei personal, fisioterapeuta, nutricionista, endocrinologista, médico do esporte, eu fui marcando, professor de beach tennis, falei, caramba, mano, mas como é que eu tenho esse tanto de gente que vai me ajudar, né? Aí eu caí na real, falei, caramba, velho, quando eu era frentista, eu achava que o cara que tinha um personal era só o cara que era muito rico, cara. E, cara, você vai contratar academia, você vai pagar academia e personal? Aí eu fui pegar pensando, eu pago personal há 3 anos. Aí, cara, quando eu falo isso, o que a pessoa deveria estar pensando? Eu falei, cara, não, então peraí, não é só pra rico não, hein? Ou então eu posso ser rico também, já que, né? Então, hoje minha sogra falou isso lá em casa, eu vim pra cá, minha sogra tá lá em casa, minha esposa comprou um negócio, tipo um liquidificador, um mixerzinho que faz... Sei o nome daquilo. Sei que é um trem chique lá tipo um processador. Aí minha sogra chegou e falou assim, ei, casa de rico é diferente. Eu tinha que ganhar, tem um trem novo. Eu falei, ô, gente, venci na vida mesmo, né? Porque, cara, não me considera, mas é engraçado, né, cara? Mas é engraçado que a pessoa se auto-sabota, pô. Fala assim, mas casa de rico é diferente. Mas eu quero me tornar rico também. Mas meu cérebro interpreta aquilo como algo ruim, pô. A forma com que eu falo, pô. Porque você fala assim, cara, não, quer dizer que eu nunca vou ter, eu não posso ir na academia 4,5, eu não posso comprar, o processador é barato, cara, né? Não é só rico que tem, é prioridade. Mas assim, é uma coisa que minha sogra fala, que minha mãe fala, não é nem questão de cobrar minha mãe, minha sogra, não. O lance é a forma de acesso que eles tinham, a mentalidade que eles tinham ali, nossos pais, nossos avós, era muito diferente de hoje. Então é até injustiça querer que a minha mãe e minha sogra tenham a mesma mentalidade que a gente. Porque, cara, naquela época não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha podcast, não tinha ar-condicionado, não tinha televisão direito, não tinha nada, cara. Na época delas lá, a TV colorida era inovação. Era um evento, né, por exemplo. Você sentar ali pra assistir TV, né? É um evento. Então, ou seja, agora, inaceitável, cara, é você estar em pleno 2025 com cabeça escassa Isso. e tendo energia. Aí é inaceitável.
Elas não. Elas cumpriram o papel, né? Minha sogra, minha mãe cumpriram o papel ali. Inclusive, eu acho que com muita resiliência, muita maestria, inclusive. Né? Liderou sem muitas ferramentas, né? Liderou a gente e tal. Então, assim, mas eu acho que o ponto-chave da nossa fala hoje é isso, cara. É o que eu vejo quando eu vejo alguém falando uma coisa legal assim, o que eu sinto? Eu sinto que é pra mim, que não é pra mim. Ah, não, ele deu sorte. Então, eu acho que é isso, cara. E por último, Júlio, Por último. a parte de eu entender sobre a estrutura tributária também me ajuda a escalar de alguma forma? Nossa, meu, nem se fala. Né? Eu falei isso no começo do episódio, né? Se você não tiver como contratar uma consultoria tributária, começa a olhar os players do seu mercado, como que eles estão tirando nota, compra um treinamento, alguma coisa de um concorrente seu, faz um cliente oculto, cara, faz alguma coisa, porque tributário me deu uma economia absurda do ano passado pra cá. A ponto de eu sentar na minha reunião do financeiro, e a hora que eu apresentar pras meninas do financeiro que cuida das minhas... A Duda, mas a Duda é Camila, né? A Duda espontânea, né? Você conheceu a Duda lá no Sniper. Ela, mas Júlia, por que você não fez isso aqui o ano passado? Eu falei, porque eu sou burro, sabe? A hora que ela viu, a hora que ela viu o dinheiro que eu rasguei, ué. Que eu sou. Ué, cara, não tem outra explicação, mano. Eu sou burro, velho. Porque, cara, não tem sentido você rasgar 300 mil contos assim com imposto. Aí ela começou a rir, não, cara, mas não tem outra explicação. Eu não sabia que planejamento tributário era algo importante pra escala. Pô, imagina você chegar na empresa hoje e achar 20 mil reais no bolso da calça, igual quando você acha 50 reais, aí você vai lavar, aí você olha 50 reais, achei 50 reais aqui, né? Cara, eu achei 20 mil por mês. Olha assim, mano, não é possível, cara. Como assim que eu gastei isso tudo aqui a mais, cara? Então, assim, cara, não tem nem o que falar. Vai conversar com o advogado, vai estudar, o contador, né? O contador é um cara que você tem que ter próximo. Então, assim, meu contador hoje, que é a Tati da Contabiliza, inclusive a Tati e o Cecílio, beijo pra vocês, sou fã deles, escritório aqui de Uberaba. E advogado, consultoria jurídica, hoje a doutora Priscila também, beijo pra você, tá me ajudando muito no meu jurídico. Então, hoje eu tenho contador competente, advogado competente, RH competente, é tudo profissional, cara. Então, não adianta o cara querer jogar o jogo de primeira divisão e não ter um preparador físico. Ontem eu conheci um médico, muito legal, foi preparador físico do Santos, não, é médico cardiologista do Santos. Então o que ele fazia? Ele tinha que avaliar o coração dos atletas antes de fechar negócio. E se o cara desse um piripaque no coração lá, o médico era cobrado. Falei, não, você deu o laudo aqui que o coração dele tava de boa, o cara não pode infartar. Falei, cara, que doideira. Então o Santos tem um cardiologista que faz como é que fala? Vistoria, né? Então, Antes da cara, contratação ali. aí por que eu lembro disso? Pô, você quer jogar jogo de primeira divisão, mas você tá... E aí? Que time que você tá contratando? Quem que é isso? Você tá contratando é o cara de 1.000 conto? É o gestor de tráfego de 30 reais, de 100 reais por mês? Ou você tá contratando uma pessoa que realmente sabe o que tá fazendo? E outra coisa importante nisso também, Júlio, é a pessoa entender que determinados cargos que você vai contratar, você não consegue profissionais que estão desempregados. Não. Você tem que puxar profissionais que estão empregados e insatisfeitos. Traçar um plano de carreira, traçar um bom salário, para aí sim você ter aquele profissional. É isso. Ou seja, você vai pegar um cara bom que tá insatisfeito onde tá, porque gente boa não fica desempregado hoje. Sim. Então, erro é o cara contratar uma pessoa desempregada e acreditar que vai salvar a empresa. Isso tem demais. Ah, não, contratei um vendedor aqui, top, o bicho é brabo. Me pediu aqui um salário, ele tava desempregado. Eu falei, não, cara, essa conta não fecha. Vendedor bom não fica desempregado. E pelo contrário, ele escolhe onde ele trabalha, né? O vendedor que tá disponível no mercado, ele escolhe, né? Na verdade, é o contrário. O vendedor bom, ele fica recebendo proposta o tempo todo. No meu time, toda hora tem proposta lá. Inclusive, eu falo pra galera do meu time, eles estão aqui assistindo, com certeza. Né? Se você não tá recebendo proposta, é que tá errado, né? Tem hora que eles chegam lá e falam assim, não, Júlio, recebi uma proposta, vender energia fotovoltaica. Eu falo, que bom, o que mais? Porque só essa tá pouco. Né? Se você realmente é bom no que você faz, o normal é você receber proposta. Né? Não tem outro caminho. Júlio, agora para fechar uma pergunta séria para você. Eita. Aumentando as minhas vendas, eu aumento a minha escala. E aumentando a minha escala, eu aumento, consequentemente, também as minhas vendas. Então, uma coisa é vinculada à outra, diretamente falando? Uma coisa é consequência da outra também? Eu acredito que é diretamente proporcional, vinculado, eu acredito que sim, cara. Por quê? Porque um ajuda o outro, é simbiose, né?
Pô, se eu tenho um branding legal, se eu tenho uma escala legal, eu consigo alcançar mais gente. Se eu alcanço mais gente, eu vendo mais. Então, assim, é meio que a gente fala em termos de marketing, abre a boca do funil, né? Então, assim, escalar, cara, seja ela escalar ou escalonar, pra mim é a melhor forma de vender mais. Quem falava muito isso era o Ladeirinha. O Ladeirinha tem uma frase dele, eu gosto muito do jeito do Ladeirinha ensinar, e ele fala assim, cara, você tem que ter audiência pra vender ou vender pra ter audiência? E o Ladeirinha é um grande defensor de que tem que vender pra ter audiência. Tem gente que fala assim, eu vou construir audiência pra vender. Não. Você tem que vender, porque quanto mais você vende, mais verba você tem pra escalar. Então, dica do Ladeirinha, então, né? Pessoa bem mais inteligente que eu. Vende pra escalar. Vende pra ter audiência. A escala não é... A audiência não é uma forma de escala. Então, aí ele é super a favor de já abrir um Instagram e já começar a vender nele de cara pra vender pra ter audiência. E não ter audiência pra vender. Ai, que doido. E eu concordo com ele, velho. Boa. Nossa mensagem final agora, Júlio, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e passasse pro pessoal suas mídias sociais, os seus contatos, como é que o pessoal te encontra, para ter uma proximidade maior com você. Eu acho que aqui em Uberaba, são poucas pessoas que não te conhecem, né? Mas a gente não vai falar só para Uberaba, não. Boa, então, ó, você que gostou desse episódio, quer ter conteúdo gratuito, quer estar com a gente nas redes sociais, vai lá no Instagram, Júlio Dário Filho. O Júlio não é igual o mês, não, é Júlio com L-I-O, Dário com D de dado, Filho. Essa é a minha principal rede social, eu que tô lá nos stories todos os dias. E se você é micro e pequeno empresário, tá sofrendo, querendo... Todo dia você põe a cabeça no travesseiro e fala assim, não, será que eu vou ter que voltar pra CLT? Né? Fica triste, não. Tá? A única coisa que você não pode deixar a peteca cair é a sua mentalidade. Se é através de curso pago, se é através de grupo de network, se é através de todos os episódios do Sério Mas Nem Tanto, o fato é, você não pode ficar sem ter esse alimento da mentalidade. Conta comigo, hoje uma das minhas missões é gratuitamente compartilhar esse tipo de informação. Então segue lá no Instagram e até a próxima, valeu! É isso aí, agora deixa uma mensagem direta aí e rápida e assertiva pro pessoal, principalmente para os empresários que gostariam de aumentar mais as suas vendas e consequentemente escalar o seu negócio ali. Tá, a mensagem direta é simples, esteja em lugares que você vai conhecer gente nova todos os dias, tá? Para de achar que dentro de uma redoma, dentro do seu escritório, barriga na mesa, você vai conseguir escalar, escalonar ou até deixar de ser escravo da sua empresa. Então, um recado simples e direto. Esteja em lugares que você vai conhecer gente nova todos os dias. Eu brinco que na minha vida, onde tinha fila de gente, quando eu queria vender, eu tava pegando fila para conversar com gente na fila. Né? Eu entrei na Rinodê, acho que eu contei isso não, né? Entrei na Rinodê, peguei R$2.000 de perfume pra ir nos eventos da Rinodê pra vender inglês pra quem ia nos cruzeiros da Rinodê. O Pedro ainda entrou na Rinodê, ainda bateu diamante lá, né? Depois virou meu vendedor. Então, ou seja, quem tem preconceito com lugares que tem muita gente, tá perdendo a oportunidade. Na verdade, hoje, ou você coloca seu rostinho pra jogo aí na internet, nos eventos e tudo que você puder frequentar, ou você vai ter que deixar de ser empresário. Então, assim, eu acho que o grande recado direto pra você hoje é esse, direto e reto. Show. Júlio. Valeu? Muito obrigado tamo por ter junto. aceitado. Vou lá bater meu treino agora. Você curtiu, né? Demais. Sempre que quiser, me chama, filho. Isso aqui, ó, a gente começa a conversar aqui, é 1 hora de bastidor, depois mais 2 horas de episódio. E o personal tá lá esperando. Falou, gente. Show de bola. Até mais. Pra você que chegou até aqui, eu gostaria de pedir pra você, curta esse nosso episódio aqui, tá? Comenta aqui o que você achou, quais dúvidas você tem aqui, que eu e o Júlio se propõem a responder suas dúvidas aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Se inscreva aqui no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast e ative as notificações. Porque quando você ativa as notificações, a cada novo episódio que a gente posta aqui no nosso canal, você é um dos primeiros a saber. Então eu te vejo na próxima, até o nosso próximo episódio. Fique com Deus. Tchau, tchau.